E aí, galerinha? Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ViraCast. Nós estamos aqui hoje com uma entrevistada muito bacana. Obrigado, Rafa, por estar aqui mais uma vez nessa gravação. Uau, eu tive algum apoio hoje. Lá, 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 lá. Hoje tem. Hoje você tem seu presente. Hoje já vai ganhar alguma coisa, não sei o que é não. Mas antes de falar com a entrevistada, o que nós temos que pedir para os seguidores de sempre? Sempre, O básico, gente, né? olha, vamos se inscrever. A gente falou tanto sobre isso, vamos aumentar os nossos números, né? Eu acho Vamos que hypar. se essa seguidora de hoje não me der pelo menos 10 seguidores lá no YouTube, eu vou falar pra você, ela tem quase 60 mil seguidores. Sabe o que é quase 60 mil? Meu amigo, nem o Gustavo Lima leva 60 mil para um estádio. Eu acho que a Jaque leva. A Jaque leva. Vocês vão conhecer. E a Jaque tá acostumada a pedir pra curtir, compartilhar. Gente, é o seguinte, é o beabá. É o feijão com arroz. Curtir, compartilhar, gostei, comenta. O que mais? Se inscreve também, que é importante, né? O ViraCast, sininho pra ativar gente, o compartilha sininho nos lá. grupos. Cada episódio, a gente tá fazendo episódio semanal. Então, cada semana tá tendo uma história interessante aqui pra ser contada, pra passar pra vocês, com muito carinho, viu? E hoje, nossa convidada, só pra vocês terem noção, ela tem 60 mil no Instagram, mas ela tem mais de 20 milhões de visualizações. Sabe o que é 20 milhões? Muita coisa, hein? Gente, é muito país junto. Eu não sei falar o que é não, mas ela tem. A gente fica até aqui emocionado, 20 né? milhões, gente. Eu só queria 1 milhão. A gente 1 milhão. A gente pedindo aqui 1.000 inscritos só. Eu peço 1.000 inscritos, a menina tem 20 milhões, gente. Ela vai contar de quando, desde quando, como que é a sua somatória. Ela vende curso, que eu fiquei sabendo que ela vende curso. Olha, gente, isso é interessante, hein? Então vamos chamar ela aqui? A internet tá bombando. Então entre no... É no palco não, né? Não, gente, é na mesa mesmo. Já está na mesa. Seja muito bem-vinda, Jaque. Como que é? Jaqueline. Jaqueline, gente. Se apresente. Tolentino, se apresente pra gente. Bem, meu nome é Jaqueline Tolentino. E assim, eu venho de um processo de transição, né? Como a gente estava conversando aqui anteriormente. Antes de estar no marketing digital, eu sou contadora. Ainda sou contadora, ainda atuo. Faço parte da comissão de tecnologia no CRC também. E hoje estou freneticamente no mundo digital, né? Eu tenho uma longa trajetória aí, mais de 15 anos na contabilidade e desde 2018 dentro do marketing digital e trazendo conteúdos aí para ensinar as pessoas a usar a ferramenta do Instagram e outras ferramentas que também fazem parte aí do cotidiano nosso no dia a dia, né? Que a gente precisa aprender. Não só ferramentas de rede social, mas ferramentas que te facilitam, né? Em processos aí de cálculos também. Então, assim, eu sou a menina das ferramentas, vamos dizer assim. Além de ensinar todo o conteúdo ali de marketing, eu também gosto de trazer muitas ferramentas para facilitar o dia a dia das pessoas. Nossa. Gente, com essa carinha de bebê, na hora que ela falou 15 anos, eu falei, meu Deus, começou muito nova. Ela tem 15 anos? Não, De 15 mercado. anos de mercado. Ah, eu ia falar. Na verdade, já são 16 anos dentro da área de contabilidade. Olha, E gente. 15? Não, 16, eu falei 15, mas voltando aos cálculos aqui já dão 16 anos já. E com essa carinha de bebê, gente. Depois ela tem também que passar, né, a receita pra manter, né? Eu acho que ela tinha que dar dica de Dica estética. também de beleza, De como estética. manter o rostinho de baby, né, gente? Mas vamos começar Vamos do começar início, do né? começo? Onde Já. nasceu Minha cidade é uma cidade muito conhecida. Vamos ver, onde Jaque. eu nasci. Vocês vão falar, como assim, Jaqueline? Existe no mapa essa cidade? Eu nasci em Moçâmedes. Moçâmedes. Moçâmedes, Goiás. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi Já. falar pela estrada da política, que eu já rodei, né? É Próximo a interior, Goiás, né? Velho. Próximo a Goiás, Velho. Aham, eu sou de Jussara, nasci em Jussara. É próximo ali. É ali. Bem, Terra de mulher bonita, viu? Moçâmedes, né? Aquela região ali, É, tem aquela muita região. mulher Também bonita acho. mesmo. Concordo. Começou. Concordo com você. Não, eu nasci em Moçâmedes, mas o meu pai, ele decidiu mudar de Moçâmedes quando eu tinha apenas 2 para 3 anos. Então, eu cresci em Nova Veneza, que é aqui próximo a Goiânia. A Nova cidade Veneza. do festival italiano. Do italiano, isso. É muito famoso lá, Famoso, né? inclusive, é no final do mês agora. Frio, Final do mês, né? não, início de junho agora. Faz muito frio, né? É, lá é bem geladinho. Eu já fui lá, acho que 2 vezes. Eu também morei... cigana, né? Vida cigana. Morava em Anápolis. E aí, a gente organizava o pessoal da faculdade. Vamos pra lá.
Eu acho que foi 2 vezes que eu fui pra lá. O show é muito bom. Muito Tá bacana. muita gente Vale muito a bonita. pena, viu, gente? Comida boa. Ninguém me perguntou, mas eu sou de Goiânia, tá? Nascido, criado em Goiânia e tal. E aí? Aí você foi pra Nova Veneza. Nova Veneza, aí meu pai foi pra Nova Veneza, chegou em Nova Veneza, como se diz, meu pai tem uma história muito bonita de vida, né? Então, sempre Pode admirei, contar, pode sempre contar. admirei a história dele, porque ele saiu de Moçambique sem nada. Tipo, ele era um pedreiro, sem nada, sem perspectiva nenhuma. Chegou em Nova Veneza, aí ele não conhecia ninguém. Porque normalmente você muda pra um lugar pra onde você Conhecer. conhece Pelo as menos tem pessoas, né? um primo, um amigo, alguém, né? Não tinha parentes em Nova Veneza. Então, meu pai foi pra Nova Veneza com minha mãe e mais meus 2 irmãos, sem ter nenhum parente. E lá ele construiu a vida e ele acabou entrando pro ramo da política. Olha só. Em pouco tempo que ele tava lá, ele se candidatou pra vereador. E aí ele ganhou. E nesse período que ele foi vereador, ele passou 2 anos como presidente da Câmara Municipal. E aí, depois disso, foi a fase dele, trajetória dele dentro ali da política, né? Ele ficou por mais de 4 mandatos como vereador, ficou um mandato vice-prefeito e teve também 4 mandatos como presidente da Câmara lá, né? Então, 4 E anos. ele continua lá. Continua lá em Nova Veneza, ele e meus irmãos. Eu sou o peixinho fora da curva, né? Você que... Mas Eu aí que é aquela decidi sair. história do interior que chega aos 15 anos e vem pra capital para estudar? Foi isso que aconteceu? Isso. Interior é limitado. E eu, Sim. assim, eu venho de uma trajetória que desde novinha eu sempre tive vislumbrado o que eu queria na minha vida. Normalmente, o normal das mulheres, né, de interior é o quê? Ah, não, quero casar, ter filhos, ter a minha família e parará. E é mais ou menos assim, né, o ritual. Não, pra mim, desde os meus 10 anos eu já tinha vislumbrado o que eu queria no meu futuro. Então, pra mim, eu queria me formar, eu já tinha uma perspectiva que eu queria estudar, queria ter a minha graduação. E, além de ter a minha graduação, eu queria ser bem-sucedida profissionalmente. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Com 10 anos, eu não tinha noção nenhuma. E aí, terminei o 2º grau em Nova Veneza. Só que não tem faculdade, né? No interior. Então, você tem que acabar se deslocando para onde tem, né? Ah, então você fez o ensino médio lá. Lá, fiz o ensino médio entendi. lá. É porque tem muitas, assim, eu conheço muitas pessoas, porque eu também sou do interior. Chegava aos 15 anos, 15 vinha anos pra... eu estava terminando o 2º grau. Ah, entendi. Muito novinha. Muito nova. Eu terminei muito nova. Entendi. Daí eu comecei a estudar muito nova também, porque naquela época eu não pegava com 3 anos, né? E quando minha mãe foi me matricular meus irmãos, eu fiquei chorando para poder estudar, porque eu queria muito estudar. E aí não deu certo. Só que no meio tempo que meus irmãos estavam estudando, minha mãe acabava pegando as tarefinhas dele e me passando. Então, quando eu entrei no colégio, eles tiveram que me pular de série. Porque eu já tinha a fase do alfabeto, já sabia ler. Então, e não tinha aquela questão da idade, né? Porque hoje eles são muito rígidos com a questão da idade, né? Tinha. Então, eu acabei pulando uma série. Então, eu terminei o 2º grau. E o fato mais interessante de tudo é o dia do meu aniversário, né? Então, meu aniversário é dia 30 de dezembro. Nossa, feliz ano novo. Feliz ano novo. Quase, né? Quase ali, O presente terminando dela é sempre um ano novo, né? Não, é uma decepção a data do aniversário. Eu acho que é difícil fazer festa de aniversário, reunir todo mundo. Eu nunca tive festa na escola. Olha que tristeza, muito triste. Na verdade, isso. ela tem festa, desde que ela viaja com todos os amigos e família pra um Réveillon, né? Exatamente, mas assim, o dia do aniversário sempre é um problema, né? Porque normalmente Réveillon você passa viajando, fazendo alguma coisa. E você não tem como levar todo mundo, né? E aí os amigos tá cada um pra um lugar, então não tem festa, de certa forma, né? Um dia não é muito legal, então... E você terminou muito novinho o ensino médio. Muito nova. Como foi essa escolha pra sua profissão? Como você já sabia o que queria? Não. Como é que foi? Conta aí pra gente. Foi difícil, porque assim, eu sempre fui apaixonada por cálculo a vida toda. Números eu sou forte. Números sempre fui apaixonada. Então, assim, eu tinha ali ia fazer as contas, né? Era a nerdzinha da sala. A professora, eu tinha um negócio comigo que era assim: a professora chegava e explicava a matéria, e aí eu ia ver a matéria dela, e eu respondia os capítulos pra frente. Que eu aprendi aquilo que ela explicou, e aí eu adiantava. E aí eu voltava pra sala de aula, nas demais aulas, e acabava que eu não ficava nem prestando atenção, porque eu já sabia tudo que ela ia falar, né? Só tirava uma dúvida ou outra. Então, uma das reclamações que eu sempre tive na escola, nos conselhos lá pra minha mãe, era que eu era muito conversadeira, né?
Porque, na verdade, eu já tinha aprendido a matéria. E aí, eu só ia ajudar meus amigos ali. Então, eu ficava uma espécie de monitora, né? Auxiliando o pessoal. Era ali. uma nerd rebelde, gente. É porque tem o nerd que é aquele que não interage com ninguém, né? Que fica naquele mundinho. Ela não, ela era uma nerd que diferente, rebelde, né? Não, é mais ou menos assim. Assim, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de liderança, sabe? Eu me vi desse jeito desde a 5ª série. Então, desde a 5ª série eu era representante de sala de aula. Aí tinha essa questão da matemática, que eu ajudava todo mundo. E sempre foi assim, até me formar. E nessa época, o número já era seu forte. Já era meu forte. Matemática, então, você... E aí a escolha, aí apaixonada. fala, tá, eu gosto de exatas. E aí você foi ver os cursos Aí, de exatas. Não, na verdade, aí eu fui, né? Cara, eu acho que é a pior dificuldade que eu acho que todo mundo enfrenta é quando você termina o 2º grau, que você tem que Muito. tomar uma decisão. O que vou fazer, né? O que vou fazer? Ou o que querem que eu faça. Sim, Tem esse essa é, pergunta. esse é o problema. Esse é o maior problema. Porque é uma cobrança muito grande. E acaba que você não... Assim, é aquela cobrança gigante em cima de você e... Meu, o que eu vou fazer? Né? Você fica perdido. Com 15 anos, gente, Como é que você toma imagina. uma decisão? E aí a gente tem na cabeça, pelo menos eu tinha isso, pro resto da vida. E não tem que ser pro resto da vida, né? Nada é pro resto da vida, Na verdade, né? ali você escolhe pelo aquele momento, né? É, Você vai e consultar assim- pai, vai consultar mãe. E assim, Mas é porque você dedica também 4 anos, 5 anos de estudo também. Acho que por isso que pesa muito pro resto da vida. Porque você fala, poxa, hoje eu tenho uma visão muito diferente Diferente. disso. Muito diferente. Mas naquele momento ali de tomar uma decisão de fazer um curso, foi muito difícil. Estudava em escola pública, porque eu me formei em Nova Veneza numa escola pública. Então, passar no vestibular de uma universidade federal competindo com pessoas que antigamente não era igual hoje, né? Hoje é Enem, hoje é diferente. Enem. Não, era uma prova de vestibular que você fazia. Então, competir com pessoas que tinham uma escolaridade ali... um preparo. muito maior é muito mais difícil. Com certeza. E aí, eu testei... No meu primeiro vestibular que eu tentei foi pra farmácia. Farmácia. Nada a ver. Graças a Deus, eu agradeço todos os dias de não ter passado. O que tem a ver farmácia comigo? Olha pra mim assim, meu Na Deus. federal. Na federal. E aí eu não passei. E aí foi aquela decepção, né? Porque a primeira decepção que você tem, assim, é ruim, né? Você, tipo, eu sempre fui muito competitiva, né? E, inclusive, na época que eu estudava, eu jogava handball. Eu era atleta. Ah, Então, vai voltar a pauta do handball. Eu joguei handball. Minha mulher jogou handball. O povo do interior é assim, negócio desse Gente, esporte só tinha bruto. esse esporte no interior? Pera Pior aí. que era, sabia? Ô, A educação física. Ô, governador Caiado, pelo amor de Deus, coloca outro esporte no interior. As Não, mas na convidadas época que não moraram no era o interior Caiado. agora. A Jaque é mais uma que só jogou handball. É o interior mandando, gente. Começava com a queimada Era. e depois Isso a gente evoluía para o handball. É isso mesmo. Olha só. Conheço. E eu joguei muito tempo handball. Eu joguei profissionalmente handball. É Cheguei a mesmo? treinar na seleção goiana. Quantos anos você tem? Por Marlene pergunta. Cara, a gente é mais. Talvez você é mais nova que eu. Nós somos 3 tudo aqui na anos. mesma idade. Mas eu joguei no Randesfa. Eu lembro do Randessa. Joguei lá. Provavelmente Só que eu também. competiu. Eu fui Em convidada. algum momento você... Eu fui convidada. Já foi. Eu fui convidada a me retirar do Randesfa. Por quê? Porque eu era indisciplinada. Meu Deus do céu. Eu não gostava Garota de treinar. rebelde, Eu gostava garota. só de jogar. Eu era peladeira, sabe a famosa peladeira? Chega na hora e faz tudo. Vai. E vai. E E não dá tem- tudo de si. E vai embora. E o trem vai. E aí, queria que eu participasse do treino, bonitinho, não sei o que lá. E era um treino difícil, porque era O preparo físico era difícil. não tinha- muito. Pra quem jogava, sabia. É, e Nossa, eles- a gente já teve vez de treinar com... Eu fico lembrando, assim, dos treinamentos que tinha. A gente treinava com bola de areia. Pra ter Sim. força. Pra ter força, né? Bola de areia no sol. Não sei se você teve esse Aham. treinamento. A quadra era uma quadra de cimento aberta no sol. Aí fazia várias. Tinha. Tipo de militar mesmo. Você Aham. tinha vários. Nesse naipe, era um isso trem. mesmo. Eu acho que vocês eram amiga do Orkut. Aí eu, Também. aí eu fui falando que uma coisa, pra que sofrer desse tanto? A gente chega lá na quadra de dar conta de fazer, pra que isso tudo? Mas, E aí assim, eu hoje fui convidada a eu sofro as retirar. consequências. Eu não sei se você sofre hoje as consequências de ter passado por todo esse processo. Por exemplo, hoje eu tenho tendinite nos 2 braços, nos 2 ombros. Eu tenho problema nas minhas articulações todas. Por quê? Porque antigamente não tinha a consciência que hoje tem. De que você precisa ter um fortalecimento de musculatura. A gente não tinha tanto acesso à informação como é hoje, né?
Hoje a internet, ela viralizou Na época não tinha nem celular. Não. Tanto que não tem vídeos. Você tem vídeo da época que você jogava? Não Não tem tem. Nossa, nada registrado a não ser foto de pai e mãe que foi no Eu campeonato, tinha né? umas medalhas, eu tinha uma Eu caixa tenho- de eu tenho as medalhas. medalhas. Mas aí nessas mudanças da vida, eu sou meio rebelde também, assim. Aí eu, tipo, Desfez. desfiz. Ah, essa aqui foi uma fase da minha vida, joga tudo fora. Besteira, E joguei né? fora. Uma besteira. Mas eu já fiz isso 2 vezes. Aí depois eu mudei de esporte. Aí também tinha um monte de troféu do campeonato. Aí eu mudei pra Goiânia. Joga tudo fora. Eu não quero mais participar de campeonato. Porque agora eu tô na fase que eu não quero mais participar de campeonato. Então não. Mas uma joga vez que tudo você é isso fora. competitiva, você é pro resto da vida. Não. Não adianta. Isso é em qualquer Isso lugar. Tá no sangue, né? Não tem jeito. Mas isso é muito bom, né? Pra quem veio embora você tenha sido indisciplinada, Bem. quem veio do esporte entende que tudo é processo. São E processos. Não adianta. E tudo é uma construção, né? Você começa a construir. Evolui, ali, né? Você começa. Igual você falou, começou ali na queimada e evoluiu pro handball. E ali, para você se tornar boa naquilo que você faz, você tem que treinar. Não tem como você se tornar. Por mais que você não treinasse, você sofria na hora que você ia jogar, porque você não tinha o preparo que as outras pessoas tinham. Uhum. E aí é um processo gradativo ali, que não adianta você querer chegar já batendo escanteio ali e tendo resultado. Você vem para um processo ali de treinamento, de evolução. E nós, seres humanos, vivemos isso, né? Eu sou a prova viva disso. Eu tô numa constante evolução na minha vida. E o tempo inteiro buscando aprender mais, buscando adquirir mais informações, mais conteúdo. E estudando o tempo inteiro, porque não tem como parar. Porque o mercado ele tá girando o tempo inteiro. O digital, então? Não, é muito rápido, né? É muito rápido. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás ali para acompanhar, né? Mas vamos voltar lá, né, Volta gente? lá. Volta lá. Aí, Na faculdade de não. farmácia. Farmácia não deu certo. Não deu certo farmácia. Aí meu Deus, né? Meu pai falou que não ia pagar minha faculdade. Ele tinha deixado claro pra mim. Isso ele já tava lá, vereador de Na Moça, Nova Veneza. Veneza. Nova Veneza. Não, na época eu acho que ele tava como presidente da Câmara e ele assumiu a prefeitura como prefeito interino. Né? Certo. Entendi. Ou foi depois, eu não lembro. Não lembro muito bem agora. Teve um mandato cassado, alguma coisa assim? Aí Teve. entendi. Teve um mandato cassado. Aí quando é um mandato cassado Aí quem Presidente assume da é o Câmara. presidente e o da vice Câmara. não pode, aí Tá, na é o verdade, presidente quem da Câmara. Vai, vamos lá. E aí, Curiosa. E aí, o que aconteceu? Eu terminei o 2º grau, fiz pra farmácia e não passei. E aí, meu pai falou que não iria pagar minha faculdade. Aí, eu comecei a fazer cursinho. Pra tentar passar. Só que mesmo fazendo cursinho, eu não sabia que cursinho eu queria fazer. Você foi fazer... Aí, eu fui tentar pra farmácia de novo, né? O que tinha em mente na época, né? Então, eu falei assim, não, vou Mas tentar... por alguma coisa, farmácia? Eu acho que... Sei lá, eu na época era um curso bem competitivo ali. Acho que o lance da dificuldade que eu já tinha o espírito de atleta ali, já queria, vamos dizer. E na época, eu até hoje me pergunto, por que eu não fiz educação física? Sim, pode Porque ser tava também. totalmente ligado. Porque assim, eu não fazia só handball, tá? Eu jogava vôlei, eu jogava futsal, eu jogava futebol de campo. Esporte, né? Eu fazia esporte, então eu não tinha... o que eu competi mais, que a gente ganhou vários campeonatos, foi com handball, que eu me destaquei. Mas eu fazia os outros esportes também, então... Pra mim, competição era uma coisa que tava no sangue ali, até hoje, né? Como se diz, quer ver a Jaqueline fazer alguma coisa, desafiar. Desafio tal coisa, eu vou dar o meu máximo. Eu duvido que você dá conta. Aí você, tipo isso. Eu duvido. É mais ou menos isso. Então, assim, quando a pessoa me desafia, parece que mexe ali, aguça uma chavezinha ali que faz eu querer correr atrás e fazer aquilo acontecer. Não, você não vai conseguir tal coisa. Aí eu quero provar que eu consigo. Ponto. E, assim, aí nessa fase, eu fiz o cursinho pra ser vestibular, não passei de novo. Em qual escola que você fez? Um cursinho? É. Na época era o Colégio Planeta. Daqui de Goiânia? De Goiânia. Planeta. Ficava lá na rodoviária. Ah, tá. Aquele subsolo. Aí eu fiz cursinho no Planeta. Fiz cursinho lá durante um ano. Aí você morava sozinha aqui? Não, morava em Nova Veneza e voltava todos os dias. Entendi. Todos os dias, essa era a rotina. Ia e voltava todos os dias. À noite? À noite. Fiz cursinho à noite. E aí, nesse meio tempo, eu tive o meu primeiro trabalho, porque eu tinha que pagar o cursinho. Então, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro serviço foi numa padaria, atendente. Teu pai te educando, né? Já preparando ela. Já acordava preparando. de madrugada pra ir pra padaria. Mas foi porque eu quis o trabalho. E, tipo assim, pra poder ajudar a pagar o cursinho. E aí, era essa a minha rotina. Acordava, trabalhava, chegava em casa, tomava banho, me arrumava, estudava um pouco e ia pro cursinho. Aí, fazia essa rotina. Prestei de novo pra farmácia, não passei. E aí, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer?
Fiquei 2 meses ali numa fase meio complicada, porque meu pai não queria pagar pra mim, faculdade. Aí meu ex-namorado, ele pagou a inscrição do vestibular na Universo. Aí nessa época eu falei assim, cara, um curso que me possibilita, que eu achava que era exatas, tá? Números, contabilidade. Um curso que eu consigo trabalhar e estudar é contabilidade. Então, vou fazer um curso que eu consiga trabalhar e pagar minha faculdade. E assim foi. E aí, eu chorei pro meu pai durante alguns meses aí, pra ele poder pagar minha faculdade nesse período. Falei, pai, é só o primeiro semestre e depois eu vou trabalhar e você não precisa se preocupar com isso mais. E assim foi. Aí, ele foi e me ajudou no primeiro período de faculdade e eu comecei a trabalhar. Aí, começava a trabalhar aqui em Goiânia. Então, eu acordava cedo, pegava o ônibus em Nova Veneza, vinha, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho e ia pra faculdade. Trabalhava onde? O primeiro trabalho que eu tive foi por indicação, né? Meu pai me indicou num serviço. E aí, só que o pessoal, meio que eu acho que foi só por indicação, não tinha função pra mim na empresa. Foi só pra Tinha agradar. criado uma função pra você, né? Aí cheguei lá, meu Deus, o que que eu faço, né? E eu sempre fui muito curiosa, então eu tentava aprender de tudo ali, mas tentando... Tentava ser útil, né? Tentava ser útil, mas assim, não tinha como eu ser útil sendo que não tinha função, né? Então... Não E acabou tinha que eu espaço fiquei, pra não tinha você lá. espaço pra mim. Eu fiquei 3 meses trabalhando só nesse lugar. E eles me demitiram. Aí eu voltei pra casa, fiquei em casa durante um tempo. E logo aí, nesse processo, meu pai foi... Aí eu comecei a dar aula de informática. Porque com 15 anos, meu pai me perguntou o que eu queria. Se eu queria uma festa, um presente, né? E eu pedi pra ele me dar um computador. E aí, com 15 anos, meu amigo, o computador meu, ele foi de tudo. Menos um computador. Desmontava, montava, mexia. Tipo curiosidade. Apagava aqueles arquivos que não podia apagar do Windows. Tudo que você imaginar, eu fiz nesse computador. Teve que formatar ele não sei nem quantas vezes. Enfim. Mas aprendi tudo, até desmontar e montar ele. E aí, nesse movimento de fazer tudo isso e ser curiosa demais, eu aprendi a mexer em tudo, né? E acabei dando aula de informática durante um tempo na Oficina Digital, que era um programa do governo. Em Então, Nova em Veneza. Nova Veneza. E aí, foi muito cômodo pra mim, né? Eu tinha um trabalho lá, não tinha chefe, não tinha ninguém ali pra me coordenar, tinha um bom salário. Só que eu não tava satisfeita. Queria mais. Aí eu olhei pra aquilo assim, e aí eu me vi numa situação que eu falei assim, meu Deus, não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim ficar nesse ambiente aqui, porque se eu ficasse lá, eu ia ser como todo mundo. Como a maioria das pessoas. E na minha cabeça eu não queria ser como todo mundo. Dependendo do serviço de governo, porque tem muita gente que é assim. Sim, Acomoda, né? cada um tem um estilo, né? Tem uns que nasceram pra ser servidor público. São Ou pra perfis, empresário, né? e aí Cada assim um vai. tem um estilo, Não que seja né? errado, né? Tem pessoas que são mais empreendedoras, tem pessoas que perfil são mesmo. Gostam de ter uma coisa mais mais estável, segura, mais seguro. né? E na minha cabeça eu olhava para aquilo assim, pô, eu tô estudando contabilidade, que tô dando aula de informática, não casa, né? E aí eu ficava todo dia no pé dos professores, porque normalmente eles têm os contatos de ex-alunos, que tem escritório e tudo mais, e eu ficava pra arrumar um estágio para mim. Aí um belo dia meu professor me ligou e falou, Jaque, tem um E se você destacando na faculdade já, porque aí você tem essa intimidade com o professor, porque já tava destacando ali, né? A experiência da faculdade, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, era um peixinho fora d'água ali, né? Porque passei no vestibular pra contabilidade, cheguei ali... Na Universo. Na Universo. Uhum. Cheguei ali na Universo, era um peixinho fora d'água, né? Que caí de paraquedas no curso, né? Contabilidade, achando que era exata, tudo, né? Aí caí de paraquedas no curso e cheguei lá. E foi bem na época que, quando eu comecei a fazer meu curso, eu não sei se vocês estavam por dentro do que acontecia dentro da contabilidade, mas o que aconteceu? Antigamente, a pessoa que era técnico podia assinar. Só que aí o conselho se reuniu e determinou que somente quem tinha graduação poderia assinar a contabilidade. E aí foi uma revolução, né? Porque tinha muitos contadores antigos que só tinham técnico. E aí essa galera teve que voltar pra faculdade. E foi no momento que eu entro na faculdade. Nossa, bombando a faculdade. Só que só pessoas mais velhas, né? Tinha alguns mais jovens? Tinha. Mas a maioria da turma era o pessoal mais velho. Então chega a Jacqueline, da área do esporte lá, de tênisinho no pé. Nossa. Trancinha Lá no de cabelo. Nova Lá de Veneza. Nova Veneza. Totalmente black, né? Totalmente trancinha no cabelo. Aquele All-Star lá, cano longo. Totalmente trancinha no cabelo, black total. E aí chega, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Sabia nada, nem por onde passava a contabilidade. Só achei que era exatas e fui fazer, né? Enfim, comecei a faculdade e fui fazer. E aí, a primeira prova, a competição. Tanto que
que é no meu interior, assim, é muito... Tá na veia. Não sei explicar o que é, mas desde novinha. Eu tirava nota ruim, tipo, no colégio, tipo, tirava uns 8,5, não tirava 10, eu chegava em casa chorando, de soluçar. E minha mãe não brigava comigo. Não era uma coisa que minha mãe cobrava, nem meu pai. Era você mesmo. Era uma cobrança minha. E aí, a primeira prova minha de contabilidade, e contabilidade é assim, se você erra a primeira questão, você erra tudo. Porque você já começa errado lá. É uma equação, né? Não Você tem já jeito. somou um mais um, deu 3 aqui, lá pra baixo, esquece, né? Por mais que você faça os lançamentos ali certo, vai estar Acabou. errado. Já deu L, já. Então, assim, a minha primeira prova de contabilidade, eu nunca vou esquecer. Eu tirei 6,5 nela. Pra quem era acostumado a tirar 10, tirar um 6,5. Eu fiquei muito triste. Porque eu errei num detalhe. E aí, aquilo me... Tipo assim, aquilo... Nossa, pra mim foi o fim, né? Aí, na próxima prova, eu praticamente fechei a prova. Então, assim... Aí, depois, em contabilidade, eu fechava todas as provas. Todas. Enfim, aí voltando ao trabalho. Eu comecei a trabalhar com contabilidade porque esse professor meu fez essa indicação de um ex-aluno dele, né, que tinha sido, acho que na pós-graduação, aluno dele, que estava precisando de uma pessoa para poder trabalhar. E aí falou, não, Jaque, vem para cá que vai ser legal você trabalhar e tal. E aí eu peguei e fui fazer entrevista, né? Na minha entrevista, que hoje é muito difícil eu ver as pessoas fazendo, eu falo, meu Deus, eu realmente estava determinada, né? E assim, eu tinha como ser determinada naquela época, porque eu não tinha despesa nenhuma. Minha despesa é o quê? A faculdade? Então, eu precisava o quê? Pagar a faculdade? E aí, eu cheguei pro cara com tanta vontade de aprender, que eu acho que a maioria das pessoas, elas têm que ter essa visão hoje. Pra quando entra na faculdade, vivenciar a rotina que ela vai estar estudando. Porque se terminar... A maioria hoje que eu vejo das pessoas, elas terminam a graduação sem ser profissional naquilo que ela estudou. E aí, é muito ruim, porque você sai pro mercado totalmente despreparado. Sem prática, né? E eu não, eu tinha na cabeça que eu queria terminar a faculdade, contadora. E aí eu fui nessa oportunidade, eu pedi conta de um serviço do governo na época, que meu pai tinha arrumado lá e tal. Meu pai ficou super chateado na época comigo, porque não fazia sentido, né? Como assim você vai largar um serviço do governo para poder trabalhar e viver uma rotina totalmente difícil, né? Porque eu escolhi viver uma rotina difícil. E aí eu cheguei pro cara e falei, olha, é o seguinte, eu não quero salário, eu quero apenas que você pague a minha faculdade. Eu trago até o boleto pra você. É só isso que eu preciso que você faça. É a única despesa que eu tenho hoje, que eu preciso arcar com ela. E assim foi. Eu trouxe o boleto e dos 3 primeiros meses ele pagava a faculdade. O que sobrava pra mim ali, pra mim poder, como se ter uma extra a mais, era o vale transporte que tinha alimentação, né? Então, assim, que eu tinha a ganhar mais ali era isso. Mas o restante era tudo faculdade. Então, ele fazia... Isso era qual período? Já estava no terceiro. E aí, já comecei a trabalhar. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com contabilidade. E aí, em 3 meses, ele já dobrou meu salário. Então, eu já comecei a atuar. E eu comecei com a contabilidade mais complicada que existia na época, né? Ainda é também, até hoje, que é a contabilidade de posto de combustível. Então, eu fazia a contabilidade de posto de combustível aí, que é... E antigamente, era muito mais difícil do que é hoje. A fase da contabilidade que eu peguei era a fase que você digitava nota fiscal. Nota por nota. Nossa, era difícil Não era mesmo. digitalizado, né? Era Não, um bloquinho. Assim, o pessoal fazia, antigamente, a nota era manuscrita. Era um bloquinho. Então, nós contadores, nós tínhamos que pegar o quê? Pegar essas notas fiscais e lançar uma por uma no sistema. Pensa, aquele tanto de nota de posto de combustível. Nossa senhora. E aí, depois, além de você lançar, você ainda tinha que conferir, né? Pra ver se estava certo o que você fez no sistema. O meu déficit de atenção eu já tinha ido pro espaço. Imagina. Acho que na 10ª notinha eu já tinha lançado 2 da mesma. Já tava... Mas não era fácil. Então, assim, Mas foi muito bom porque eu passei pelo processo de toda a transição da contabilidade, né? Então, na época, não existia nota fiscal eletrônica. Então, quando começou a obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica, eu estava trabalhando na área contábil. Então, eu participei desse processo de transição. Começou o processo de entrega de obrigação acessória, que é entregar as informações. Que aí veio os SPED da vida, que hoje são as obrigatoriedades fiscais que existem. Então, eu passei por esse processo todo, né? Então, eu vivi o não digitalizado pro digital, total, da contabilidade. E cada dia tá ficando mais fácil. Quem entra hoje na contabilidade, vai fazer o serviço que eu fazia, por exemplo, há um tempo atrás, é a coisa mais simples do mundo. Você pega um botão, você aperta, você importa a nota fiscal Prontinha, né? Prontinha no sistema. A única coisa que você vai conferir é se ele foi escriturado da forma correta. Porque cada sistema tem uma parametrização, aí você vai só analisar isso.
Então, hoje você faz mais análise do que propriamente o serviço manual. E assim, e antes da minha época de digitar no computador, ainda era muito mais difícil, né? Porque vamos voltar. E antes do computador, como que era a contabilidade? Meu Deus, não era fácil, né? Era na máquina de escrever. Máquina. E antes da máquina de escrever? Caderno? A gelatina, né? O povo fala da antiga gelatina, não era fácil, não. O contador sofre, viu? Isso aí você tá falando com o quê? Com 18 anos? Você entrou na faculdade com 16? Entrei com 18. Ah, na faculdade. Com 18. Ah, tá. Você falou que formou com... Você formei saiu do 15. segundo Eu saí colegial? com 15, mas eu fiz 15. 16 no dia 30, né, de dezembro, Certo. que é a data do aniversário. E aí eu comecei a faculdade com 17. 17. Comecei com 17. Com 18 eu já trabalhava com contabilidade. É um Nossa. ano e meio, porque ela começou no terceiro, né, período. Então, um ano e meio mais ou menos de faculdade. Isso. E foram 4 anos ou 5? 4 anos. 4 anos de faculdade. E aí a minha rotina era, eu acordava 4 horas da manhã todos os dias, pegava o ônibus em Nova Veneza, vinha pra Goiânia, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, ia pra faculdade, estudava até 10h50, e depois da faculdade eu pegava o ônibus e voltava pra casa. Porque eu não tinha carro, né? Eu era estudante. E não tinha carro nem salário, vamos dizer assim, né? Então, eu era estudante. Então, o que era a minha rotina? Eu tinha quantas horas de sono? Eu chegava em casa meia-noite. Era o tempo de você dormir pra acordar, assim, 3 horas de sono. 3 horas. Mais ou menos isso. Então, era uma rotina pesada. Eu não sei, se fosse hoje, eu acho que eu não conseguiria, né? Porque à medida que ele vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Mas é muita né? determinação, né? Mas é porque eu sempre tive certo, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar. Você precisava se dedicar Sim. naquele momento, você tinha certeza disso. Eu tinha clareza do que eu queria pra mim. Então você já tinha uma maturidade, assim, porque com 19 anos, 18 anos, a gente tá no auge da juventude, que quer ficar tranquila, quer curtir com os amigos Não, nunca e tive tudo. isso. Festa, Então você balada. você já era madura, Já. você pulou essa fase Total. e sem sentir falta. Sem sentir falta, porque assim... Tá vivendo hoje. Só olhar o Instagram não, dela, gente. Só... É diferente. Depois ela vai falar do Instagram dela. É diferente. São momentos diferentes. Então, assim, eu nunca tive esse desejo de balada, esse desejo de farra, de curtição, sabe? Eu comecei a namorar também bem nova, né? Isso é um detalhe, né? Eu tive um relacionamento muito longo aí nesse meio tempo. Então, o fato de ter começado a namorar nova... Dava tempo de namorar? Final de semana, ué. Ah, bom, porque eu falei, E olha, gente, nem final 3 de semana, horas né? de sono e ainda dava tempo de namorar. Eu acho que eu ia falar pro namorado, amor, te falar uma coisa. Outro dia, amor não, dá, que quando tá namorando não é amor, é love, paixão. Meu bem. Amor da minha lindo, vida, da minha lindo, vida. Amor da lindo. minha vida. Não, Eu vou porque casar com ela. imagina, Eu nessa tenho certeza rotina. que sábado ela acordava e falava assim, vamos comer um macarrão? Que lá deve ser forte o macarrão, né? Pior que eu não gosto de massa. Nossa, eu amo Então ela tava na massa. cidade errada, gente. Certeza. Ainda bem, porque se eu morasse lá, eu acho que eu saía rolando, porque eu E, amo massa. e nessa fase sua aí, Hum. você era Jaqueline loira. Loira. Loiraça. Sempre fui loira. Mas a gente vai chegar ao porquê que eu tô morena agora. Tem várias transições na vida, gente. Tem. Mas aí, contadora, atuou na contabilidade. Muito tempo, passei por várias empresas. O pessoal, antigamente, tinha aquele negócio que você não podia ficar mudando de trabalho, né? É ruim pro currículo. Foi pro currículo. Pra mim, foi excelente. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida Você foi sugando. foi aprender vários negócios diferentes. Porque, assim, eu aprendi aqui, eu saí daqui e fui trabalhar em outro segmento. Na época, eu trabalhava com comercial, depois eu trabalhei com contabilidade de condomínio. Aí, depois eu saí da contabilidade de condomínio, aí eu fiquei um tempo sem trabalhar e eu passei num processo seletivo da UFG para participar de um projeto do Secane, de alimentação, que era um processo de nutrição, que seria uma auditoria. Só que a Jaqueline, por ser loirinha, novinha, bonitinha, não pôde fazer o projeto. Preconceito, né? Infelizmente. Hoje eu entendo que realmente não dava para mim fazer, porque era um projeto realmente pesado. Porque vamos lá, quando a gente fala de números, de cálculo, que mexe no bolso das pessoas, isso é um problema. Imagina eu, com a idade que eu tinha na época, tipo 22 anos, mais ou menos isso. Eu com 22 anos, 23 anos, viajando por um Pará da vida, tendo que lidar com pessoas ali que estão burlando o sistema, roubando, vamos dizer assim, tendo que lidar com pessoas que estão fazendo desvio de recursos.
auditando isso e trazendo essa informação, você acha que eu seria bem-vinda no lugar? Como que esse pessoal iria me tratar? A questão da imagem, ela é realmente, o estereótipo da pessoa é muito importante, né? Sim. Tem alguns empregos que realmente te limita, sabe? Uhum. Se você sendo, primeiro, mulher. Exatamente. Primeira coisa, mulher. Já começa os problemas aí, né? Nova. Loira. Pintou o cabelo, né? Loira. Ele já passa, né? Você não tem mais autoridade. Sim. Por mais que você fosse a melhor, não adianta. Não passaria, não seria confiável, né? Eu entendo sobre isso. Assim, hoje eu tenho essa visão, mas na época eu fiquei chateada, porque, pô, eu fiz o processo seletivo ali, eu estava dentro de um projeto. Você passou, né? Você foi capaz. Eu queria ir para desenvolver junto com eles esse projeto e fiquei na expectativa, tipo, não entrei em nenhum outro por conta da esperança de desenvolver esse projeto ali e acabou que não deu certo de desenvolver. Então, eu fiquei chateada, é natural. E é ruim, para nós mulheres, a gente tem muitas limitações. Sempre. E as pessoas julgam muito mal as mulheres, muito. A gente tem uma luta muito grande ainda, principalmente com rede social hoje. Eu não sei se você passa por isso, mas é complicado ser mulher hoje em rede social. É complicado. Eu entendo que hoje tem que ter muito cuidado com tudo que você coloca ali de informação, principalmente quando você tem um Instagram público. Já passei por cada um no meu perfil, que daqui um pouco a gente chega lá e eu vou contar pra vocês, que vocês vão ficar assustados. Que é extremamente, absurdo as coisas que eu já vivi com a minha rede social. Passa dos limites, né? Passa dos limites. As pessoas criam... eu sofro muito isso por ser homem também. Ser homem público, gente, é o preço da fama, viu? Você sofre isso, Vivi? Não, eu acho que eu sou... assim, eu abri agora, faz pouco tempo, por conta do VeraCast. Mas tudo que é inconveniente, eu tive uma dificuldade muito grande para abrir. Porque diferente de você, eu nunca me vi... Eu vejo que você fala muito bem, você se porta muito bem perante as câmeras. Eu não. Eu sempre tive um problema com câmera. Sucesso é treino. Não era assim. Tem que treinar. Não era assim. Então, mas aí eu tô começando. E aí, assim, a questão da minha vida pessoal, eu gostava de... eu gosto de... Porque... Ali fica um registro de uma viagem, de um momento com amigos, sabe? Então, pra mim, o Instagram é um álbum. Pra mim, era. E aí, eu sei que eu vou ter que fazer essa transição, porque eu abri agora. Ainda não tive problemas maiores, mas as coisas que vêm inconveniente, eu bloqueio. Porque realmente as pessoas tomam uma coragem que a gente pensa, meu Deus, se tivesse... assim, frente a frente, não faria. Não faria, eu tenho certeza. Pessoas que são casadas, pessoas que têm namorados, enfim. Você pensa, nossa, a pessoa se porta tão bem perto da pessoa e aí atrás de um celular se perde, sabe? Tem muita coragem, né? Então, eu só passei algumas coisas assim, mas quando passa do limite, o que eu faço? Bloqueio. Eu ainda não fiz essa transição. Eu preciso ser feito, não sabe? É fácil fazer a transição. Eu imagino que eu vou ter que... É uma construção. Eu acho que você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. E qual o objetivo que você vai usar a sua rede social. Que é o primeiro ponto. Ter duas, você acha que... Porque, assim, eu sempre quis a minha rede social para ter meus amigos... Que era isso. Inclusive, eu tinha uma lista de pessoas que eu não aceitava. Acabei de conhecer, eu já não aceitava. Então, eu tinha pouquíssimos amigos mesmo. E seguia pouca pessoa também, porque eu também não tenho muita curiosidade de ficar sabendo da vida do próximo, né? Então, a minha rede social era um álbum pra mim. Mas aí agora você tem que entender o quê? Rede social você usava como um álbum. Agora você vai usar como trabalho. Então, você vai ter que ter essa clareza pra você. Não. Você quer ter uma rede social como um álbum? Mantenha a sua fechada e abre uma nova. Tenha duas. Mas aí é o que todo mundo fala. Mas é difícil fazer uma rede social. Imagina duas. Mas, se são objetivos diferentes, é interessante ter duas. Eu tenho a minha, junto. Porque a Jacqueline é uma só. Então, hoje eu optei por ter uma única rede social. Então, tanto que vocês viram lá, foi gradativa a mudança, né? Eu vim passando por fases dentro do meu perfil até chegar onde eu estou hoje.
Então, assim, ter 2 redes sociais talvez te tome muito tempo, porque rede social toma tempo. Mas se você vai usar somente como álbum, não tem problema. Eu vou ficar só em uma só. Porque faz parte de você, né? Eu sou muito mais, assim, eu já não posto muito vida pessoal. Eu já não posto. Eu já posto. Então ela já posta mais. Então ela quer um álbum pra ela relembrar das fotos. Sim. Sempre. Eu gosto de ver fotos. Vamos. Amo fotos. Faz o Google Fotos aí no seu celular, muito melhor. Gente, vamos lá no... Mas aí não tem interação. Amor, vamos lá no Fujioka, a gente imprime. Aí você pede pra todo mundo de uma escrever nas amiga, fotos. ai, nossa, eu não sei o quê. Você gosta dos comentários. De Tem como ter, amigos ué. e tal. E Tem não como são ter. todos que tem, entendeu? Não são todos os amigos que tem. Porque, querendo ou não, o Instagram é um aplicativo muito popular. Então, qualquer pessoa tem um Instagram. Minha mãe tem um Instagram. Então, assim, a minha mãe tem um Facebook, gente. Facebook mas... é mais popular do que Instagram. Não, mas o Facebook... Gente, sem falar mal de rede social, mas o Facebook, eu tenho uma dificuldade muito grande com o Facebook. Mas Facebook você sabe que é a maior rede, né? Não, o Facebook, você começa a seguir alguém, já vem 70 sugestões de amigos, que aí você fala, nossa, você vai vendo, e ele vai te alimentando ali. Se você ficar, você vê que é só adicionando pessoas, né? E as pessoas te adicionando também. Mas o meu intuito não é ter uma rede de amigos. Até então, era ter um álbum onde eu ia ter a interação dos meus amigos ali. E seria só meus amigos, né? E aí, de repente, pum, abri. Mas tá assim, tá num processo. Eu acho que interessante ter 2. Pra mim, eu acho mais interessante. Eu vou repensar. Porque, realmente, essa questão de filtro da internet tá muito difícil. Sabe? Mulheres sofrem mais. Você posta uma foto de biquíni, a pessoa já acha que você tá disponível, né? E não, você tá num momento de alegria num clube, ou numa viagem, ou, sabe? As pessoas não conseguem. Tá sensualizando aqui no Instagram dela. Já leva pro outro lado. Já leva pro outro lado, sempre Já assim. leva pro outro lado. É sempre assim. Principalmente quando você tem um sex appeal aguçado. É complicado. O pessoal olha... mas assim... Mas a sua mudança do loiro foi por isso? Não. Então vamos lá. Volta. Vamos lá. Os assuntos estão desviando, gente. Eu tô perdida aqui. Não, vamos voltar. E aí você terminou, aí você continuou fazer. Trabalhou na contabilidade até 2021, que você falou, né? Eu ainda trabalho com contabilidade, tá? Mas ainda você continua atuando? Ela só não posta mais sobre contabilidade. Eu só no mercado em si. Tô tentando fazer a transição já. Estou fazendo a transição. Tô trocando clientes, né? Vamos dizer assim, né? Tô com a parte de marketing e com a parte de contabilidade. Hoje eu tenho bem menos clientes de contabilidade. Mas ainda tem. Inclusive, tô fazendo imposto de renda. Entendi. O prazo tá acabando. Fala aí pros seus seguidores que o prazo tá acabando. Sim. Você disse que trabalhou em vários escritórios. Sim, e aí você se alimentou. Aí eu aprendi, né? Em cada escritório que eu fui trabalhando. Só que eu sempre tive aquela coisa que eu não era empregada. Na minha cabeça, eu trabalhava pra empresa, mas eu não tinha aquela visão de empregado. Tipo, eu nasci assim, eu morrer aqui, tá tudo bem. Não. A minha visão sempre foi de empreendedor. Então, eu vislumbrava muito mais que aquilo. Tipo assim, eu aprendia e vislumbrava. Eu vou ter meu negócio um dia. Eu vou trabalhar pra mim. Eu não vou trabalhar pra ninguém. Então, eu preciso aprender. Então, eu fui aprendendo um pouquinho de cada lugar que eu passei. Aí eu saí, aí não deu certo o projeto lá da Federal, aí eu comecei a trabalhar numa empresa que trabalhava com software, que é da parte de tecnologia, que 90% da empresa era homens. E eu passei por situações complicadas que nós mulheres passamos muito. Eu não sei se você já viveu isso, mas em vários lugares, em vários ambientes que eu estive, sempre tem a questão do assédio moral, né? Principalmente por você ser bonitinha, o estereótipo, né, vamos dizer assim. E passei por muito assédio moral. E, assim, na empresa, teve um dia que eu pedi conta dessa empresa, porque um dos meus chefes gritou comigo para a empresa inteira ouvir. Por uma coisa que eu nem tinha feito, sabe? Tipo assim, me expôs ao ridículo ali. Mas ele gritou comigo porque ele queria sair comigo e eu não saí com ele. Olha só. É um absurdo, né? Mas passei por situações assim. E é difícil demais para nós mulheres, né? A gente tem que se posicionar, principalmente em trabalho. E 90% das mulheres são assediadas e algumas caem, acabam se envolvendo com o chefe. E aí, no final das contas, tipo, fica destruída psicologicamente, emocionalmente.
a maioria dos problemas são gerados dessa forma, né? Então, começa a trabalhar ali achando que você vai ter um crescimento, uma evolução profissional, e no final das contas você passa por situações ali que você não precisava passar, né? E aí, às vezes, é ter um posicionamento de, não, eu não vou me relacionar com uma pessoa da empresa, não vou me relacionar e assim, seguir a sua trajetória ali trabalhando, né? E o fato de ter passado por isso, hoje me tornou... Hoje eu sou quem eu sou por tudo que eu vivi, né? Não tem como pular etapas, né? E uma das coisas foi eu ter vivido isso. E não foi em um só lugar. Em vários lugares eu passei por assédio moral. E até hoje a gente vive isso no dia a dia. Então é complicado. Eu aprendi a lidar com isso de forma diferente. Aprendi a lidar e a passar por cima, porque isso é uma coisa que eu vou ter que enfrentar, né? Ao invés de deixar não vai te impedir de chegar onde você quer, porque né? eu tenho certeza de onde eu estou e de onde eu quero estar daqui mais um tempo. Então, eu sei o que eu vou fazer para chegar. Então, já venho fazendo e é gradativo. Tem muitas pessoas que querem pular etapas, né? Eu nunca pulei etapas. Eu comecei lá de baixo. Então, comecei a faculdade, comecei a trabalhar na área... E aí, depois terminei, passei por vários tipos de negócio. Aí, quando eu tive segurança, eu comecei a trabalhar para mim. E aí, comecei a dar consultoria para empresas, consultoria de sistema. Por estar ligado sempre à tecnologia, desde os 15 anos lá... Desmontando e montando o computador. Exatamente. A vida inteira, sempre eu falo, podia ter feito análise de sistema, né? Trabalhado com programação. E é números, né? Sim. Trabalhado com programação e tudo mais. Que eu tenho uma facilidade muito grande com qualquer aplicativo. Por entender a lógica por trás. Então... Porque matemática é lógica, né? Então, assim, eu consigo hoje pegar qualquer ferramenta, em poucos minutos, destrinchar ela. Então, para mim, é uma facilidade muito grande isso. E na época que eu trabalhei nas empresas, eu acabava aprendendo o sistema todo dela e o que tinha por trás do sistema. Então, eu acabava mexendo até em código, né? Programava um pouquinho ali. Acabava mexendo na programação. E, de certa forma, isso me deu um know-how muito bom. QI altíssimo, né, gente? Nós estamos falando de um QI alto, né? Eu não tô nem fazendo pergunta. Um QI bem aguçado. Toda pergunta minha vai ser muito pouco pra ela. Eu concordo com essa menina. Menina não sabe programar, menina não sabe fazer contabilidade, menina não sabe postar, menina não tem Instagram. Ai, o que sobrou pra mim? Facebook, ela não vai saber. Ai, gente, certeza. Números são números, não é à toa que ela tem muitos seguidores, meu bem. Não é bala. Mas, assim, a questão de aprender tudo isso, me fez também ser consultora de sistema. Eu dei consultoria de sistema, inclusive na sua cidade, um tempo, lá em Anápolis. A gente trabalhava com o sistema SAP, Business One, que é um RP, e aí lá a gente estava fazendo o processo de implantação desse sistema. Então, todos os dias eu estava lá, junto com o pessoal, a gente desenha. Aí é onde entra a parte de processos, né, que é a minha especialização. Então, eu sou formada em contabilidade, especialista em gestão financeira e controladoria. E aí, aprendi a parte de custos, a parte de tudo e processos, né? Que para mim tudo... Hoje, não tem como você desenhar nada se não tiver processo por trás. Você montar um setup desse aqui, você montar uma estrutura de podcast, tem um processo para você poder seguir. Você fazer uma transmissão de um vídeo, para você poder fazer a edição de um vídeo. Você poder atuar dentro da rede social, tem um processo para seguir. Só que as pessoas querem pular as etapas, né? Sim. Quer chegar logo. Tipo assim, quer um atalho, o brasileiro quer um atalho, né, pra tudo, né? Não só brasileiro, acho que a maioria das pessoas, elas sempre querem, tem um caminho aqui mais longo, mas que aí tem um atalhozinho que vai dar no mesmo lugar, as pessoas vão pegar o quê? O atalho, ela não quer passar pelo caminho. A gente fala brasileiro, gente, mas é porque nós convivemos com brasileiros, né? A nossa... Sim. É o que a gente tá familiarizado, então por isso que a gente coloca como brasileiro, não é verdade? Sim. É realmente o ser humano que é atalho, né? Que é o mais fácil, mais prático. Se você lá for pegar o mesmo resultado, ele quer ir para aquilo ali. Mesmo sem criar uma base sobre aquilo e chegar lá não conseguir sustentar, né? Porque o problema não é chegar. Esse é o detalhe. O problema é se manter lá, né? O detalhe tá nisso, né? Que não é só chegar, né? Se você não chegou lá para ter o resultado e você não tiver a bagagem para sustentar aquilo ali, aquilo lá vai cair. É tipo assim, você construiu um prédio, né? Você começa construindo através de que? A base é tudo. Se não tiver uma base bem feita, o prédio vai desmoronar. E assim funciona com a vida da gente e com toda a trajetória que você vai fazer aí. Principalmente profissionalmente falando. Não adianta eu querer chegar sendo a chefe do lugar se eu não conhecer o processo lá do início da trajetória do que eu vou ser chefe. Então, eu vou conseguir liderar esse pessoal? Não vou.
Porque eu não sei o que a pessoa faz, então não tem como. Tem nem como pedir, né? Não tem como nem mandar, se você não sabe como é que faz. Não tem como. Mas deixa eu voltar aqui. Aí a Jaque loira teve todo esse beabá aí ela deixou de ser loira. Ainda não. Ainda não? Não. Conte aí então, ué. Já que foi loira... A minha vida inteira, eu sempre gostei de ser loira, né? Essa é a cor natural do meu cabelo, tá, gente? Essa é a cor natural, tá natural. Então, a vida inteira eu sempre fui loirinha. Todo ano eu fazia as minhas luzes. Todo ano. Ainda tem um pouquinho aqui, uns resquícios ainda. Luzes. Todo ano fazia minhas luzes. E aí, nesse processo todo, veio a pandemia, né? Aí mas assim, antes da pandemia, em 2018, você começou na rede social. Em 2000... Você que falou pra mim que você começou em 2018. Sim. Em 2018, eu comecei a namorar meu atual namorado, que é o Shyster. E ele começou a participar da mentoria do Joel J. Lá em Santos, em São Paulo. E aí, ele me chamou pra ir e eu fui. Porque na época, eu já tinha saído do CLT e eu estava estudando novos mercados. Então, eu estava trabalhando como consultoria. Eu estava sendo consultora de sistema, dando consultoria também de contabilidade. Mas eu também estava buscando crescimento, estudar mais e aprender mais o que estava rolando aí. Eu escutava muito sobre o digital, mas não tinha ainda contato com o digital. Em 2018. E aí o Joel J abriu a mentoria para pessoas que tinham negócios. E naquela época, meu namorado foi, e eu fui com ele e acabei participando da mentoria do Joel. E aí a gente ia todo mês para Santos. Quase todos os meses, né? De 2 em 2 meses. Às vezes teve vez de mais, um mês sim, um mês não, ou todos os meses. Então a gente participava dessa mentoria com o Joel lá em Santos. E aí, nesse momento aí, começou a despertar pro mundo digital. Quando que eu entendi o que é, tipo assim, não, quero vivenciar o mundo digital com uma dinâmica que ele fez. Que aí me despertou enquanto vendedora também. Porque até então eu sempre fui back, né? Eu sempre estava ali atrás de todos os negócios. Estava ali trabalhando atrás era a parte da estrutura, né? Tipo, eu dava o suporte pro pessoal fazer a venda, pra nota fiscal, pras coisas. Então, eu estava por trás do processo. E aí, quando eu vou para Santos, começa a mentoria, eu me vejo numa dinâmica que eu tenho que vender. Joel chegou com envelopes, e dentro de cada envelope tinha R$20. E aí, ele chegou para todos nós lá, entregou, falou, separa em grupos aí de 4 pessoas, eu vou entregar aqui para vocês um envelope. Dentro desse envelope tem R$20 e vocês têm 2 horas para fazer dinheiro desses R$20. Essa foi a dinâmica, foi uma das que mais me marcou, por quê? Porque ali eu tive que me virar. Eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém. E aí só tinha meu namorado ali, aí ele tava no meu grupo, aí o que nós vamos fazer para conseguir ter resultado e fazer dinheiro? Cabeça do goiano é o quê? O que você pensaria? Vocês, me falam. Eu pensaria em comprar alguma coisa e vender aquela coisa, e depois comprar outra coisa, a mesma coisa e vender aquela coisa e ir fazendo dinheiro ali. Quanto tempo você tinha? 2 horas. Vamos dizer, R$20 dá pra comprar o quê hoje? Não sei, você tinha que achar um lugar. Estava em Santos Praia. Eu acho que eu ia comprar picolé. Mas era num dia que tava chuvoso, meio chuvoso. Areia. Vender areia na praia. Não, você tinha que ir num lugar que vendia atacado pra comprar e vender. Eu penso na venda, né? A mesma coisa foi o que eu pensei, né? Não é? Na venda, tipo assim, né? Tem R$20, vou comprar coisa barata. Vamos pegar o básico aqui de Goiânia. Vamos comprar chinelo. Não, vamos pegar o básico, não. A paçoquinha que você compra barato. Você vai vender ali rapidinho, vai fazendo. Porque tem muito vídeo hoje disso. Tem um aqui até da pedra, você viu? Já viu esse da pedra? Já. O cara pega 2 pedras da casa dele e fala assim, vou fazer dinheiro hoje. E aí ele pega 2 pedras, aí vende a 2. Primeiro foi uma brincadeira, né? Porque o cara comprou ele deu R$1, né? Em cada pedra. E nem pegou a pedra. Aí ele pegou R$2. Aí desses R$2 ele foi, comprou mais paçoquinha. Aí mais paçoquinha. Fechou o dia, mas ele teve o dia. 2 horas. Eu acho que ele fechou o dia, parece com R$400. Então, as 2 pedras renderam R$400. E o que a Aí a cabeça, aí eu sentei com o meu namorado, tinha um Carrefour de frente, nós fomos no Carrefour. Vamos comprar balinha? Não sei o que. Aí tinha caixinha de bis. Eu falei assim, não, vamos comprar a caixinha de bis. Bis vende. Porque vende unidade, né? A unidade. Então, nós compramos, na época, 5 caixinhas de bis. E ainda sobrou dinheiro. Na época, sobrou dinheiro. A gente comprou 5 caixinhas de bis com R$20. E acho que a gente não gastou o dinheiro todo. E aí, a pergunta...
por quanto vai vender cada bis? Eu virei pra ele, falei na hora, eu falei assim, vai vender R$1. Ele olhou pra mim, na mesma hora, instantaneamente. Mas ninguém vai comprar um bis de R$1. Eu falei assim, vai. Por quê? Porque esse é o grande segredo da venda. Eu peguei a caixinha de bis, eu saí pra rua. Não conhecia ninguém, eu me destravei total, né? Total. Você tem que destravar mesmo. Me destravei total. Eu saí pra rua, eu vendi 5 caixas de bis em menos de 2 horas. Achei que eu tava arrebentando. Mas eu não vendi o bis, tá? Eu vendi a causa. Esse é o detalhe. Você não tem que vender... Você contou a história. Contou a história. Você não vende produto. Quem vende produto não tem sucesso. Quem vende causa tem resultado. Entendi. Porque quem tá ali vendendo produto... se você oferece, por exemplo, um celular por um celular, você compra de qualquer lugar. Concorda? Uhum. Um copo por um copo, você vai comprar, você vai achar em qualquer lugar. Mas se for uma história por trás desse copo aqui, você vai comprar. E do valor que for. Você não vai, às vezes, nem querer saber o valor. Porque você não tá comprando o copo. Você tá comprando a história daquele copo. Então, os pedintes na rua fazem show de empreendedorismo, né? Sim. Porque todos colocam lá a Eles historiazinha. aprenderam. Você pode observar que eles aprenderam a fazer isso. Eles colocam as historinhas deles ali, grampeiam no pacotinho de chiclete. E aí você lê, né? Porque mesmo você não querendo ler, porque você tá lá parado no sinal, Você vai ajudar. você bate o olho ali. Pela história. E aí você vai comprar a história da pessoa. Então, eles estão arrasando como empreendedores. Sim, quem empreende hoje, se as pessoas entenderem que o fato não é vender produto, porque você tem que vender a sensação que aquilo vai trazer também para a pessoa. Uhum. E quando você contextualiza com uma história, acabou, fica muito mais fácil. Muito mais fácil de envolver, muito mais fácil de gerar valor, muito mais fácil de você conseguir atingir o seu objetivo da venda. Então, quem vende produto vai vender pouco. Agora, quem vende história vende muito. E aí você vendeu? Aí eu vendia 5 caixas de bis e aí eu achei que eu tava arrebentando, né? Vou chegar lá na hora de entregar pro Joel. De R$20 eu fiz R$107. Nossa, eu tô arrebentando, né? Achei o máximo. Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Eu nunca tinha vivido a experiência de oferecer algo pra alguém pra comprar de mim. E na rua, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes... Porque sempre tava acostumada àquele serviço de escritório, né? De estar ali por trás. Atrás do computador, da mesa. Exatamente. Mas eu sempre soube que eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação. Persuasão. E de persuasão com as pessoas. Eu sempre soube disso. Mas não tinha o discernimento de ser vendedora em si. Mas a gente se vende o tempo inteiro, né? Total. Eu me vendia enquanto contadora. Mas não saberia se eu conseguiria vender um produto. E aí eu entendi. Aí virou a chave, né? Porra, eu posso vender qualquer coisa. Qualquer coisa que colocar na minha mão hoje, eu vendo. Não tem dificuldade. Porque aí eu vou entender sobre aquilo ali e vou construir um processo ali atrás, uma história, para poder conseguir vender aquilo. É igual a história do eu Leonardo falei, DiCaprio eu da tava caneta. falando ontem isso com o Né? Teacher. Sim. O Teacher tá nas backups ali atrás. Teacher sabe? nas picapes. Eu tava falando sobre vendas. Eu gosto muito de vendas. Eu fiz direito, né? Mas eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Uhum. E eu tive uma grande escola lá na loteria. Meu pai e minha mãe eram donos de lotéricas. Então, eu vendia bolão, vendia raspadinha, vendia não sei o quê. E são produtos que tem uma lotérica. Você vai na lotérica da esquina, Que é a mesma vai ter coisa. o mesmo produto, Mas você vai o pessoal na comprava outra. de você. Mas qual que é a diferença nossa? É a forma que a gente vai vender, a forma que a gente vai atender, a forma que a gente vai dar atenção para aquela pessoa naquele momento, porque talvez ela tá carente, porque, enfim, a gente usava nossas estratégias de venda simples, né, sem muito conhecimento, mas na questão do... A gente fala que era até instinto, né? Uhum. Mas a gente ia usando dessa técnica e a gente... Quantas vezes que a gente ganhou premiação de ser as melhores vendas de raspadinha do Centro-Oeste. Meu pai e minha mãe ganharam viagens por conta Legal. disso. Bolão, eu lembro que a gente precisava fazer dinheiro, né? Uhum. Jovem, queria dinheiro. E aí, cara, a gente montava... Não, vamos montar quantos bolões? A menina fala, quantos, Viviane? Eu falei, não, vamos 15. Não, mas 15 é muito. Eu falei, não, vamos vender 15. Aí chegava 15, agora vendeu os 15. Que era 15 de 12, né? Cada grupo, 12 pessoas são
E aí, então tá bom, então vamos mais quanto? Mais 10. Mais 10? E não, tá acabando, não, dá tempo, vamos fazer. E aí, na hora que finalizava tudo, que o dinheiro entrava, nossa, foi bom demais, hein? Então é assim, muito por instinto, né? Mas eu tava comentando isso pro teacher. Quem é vendedor vende qualquer coisa, desde que entenda do seu produto. Muitas pessoas falam assim, eu não sou vendedor. Não, você não conhece o que você está vendendo a fundo. Você não sabe argumentar sobre aquilo. Porque, assim, se você tem o conhecimento... É fácil vender. Você vai conversar, você vai falar. Se o produto for bom também, ele tem a história dele ali. Então, é fácil você defender o que você entende. Agora, se você não entender do produto e querer vender ele, aí sim difícil. É a missão bem complicada. Eu não digo também não só entender do produto. Porque vender não é tão simples quanto parece. Eu vejo, hoje, estudando muito e pesquisando muito e fazendo muitos treinamentos, eu vejo que vender a pessoa precisa estudar sobre vendas. Porque você precisa entender de comportamento humano. Você tem que entender. E aí, você precisa entender de pessoas. Então, não adianta falar assim, não, por mais que você entenda de produto, se você não entender de pessoas, você não vai conseguir vender. Porque, por exemplo, às vezes você é uma pessoa totalmente extrovertida e chega um cara totalmente pragmático ali pra comprar de você. Como que você, sendo extrovertido, se você não mudar o seu comportamento, você vai conseguir vender pra esse cara pragmático? Porque o cara não gosta nada do seu jeito. O cara não se dá. É complicado. Então, assim, mais do que propriamente você entender do produto, também você precisa entender de comportamento de pessoas para poder vender para elas. Então, não basta só entender do produto. Eu vejo que é importante, sim, hoje eu tenho esse entendimento, mas mais do que isso, ter esse feeling, né, vamos dizer assim, de lidar com um ser humano. Porque existem pessoas e pessoas, né? Você vai... É o que ela vivia lá mesmo no momento lá da lotérica lá. É exatamente isso. Tinha pessoas e pessoas ali. Só que eles souberam conduzir essas pessoas. Então, mais do que entender do produto que vocês tinham para vender, vocês entendiam as pessoas. Sim. E isso que era o diferencial. Não era só porque vocês estavam fazendo uma estratégia ali por trás de vender o produto, mas como vocês estavam lidando com as pessoas que iam comprar. Que fazia elas voltar de novo, e de novo, e de novo. Então, vocês entenderam da peça-chave, né? Do mais importante, que é o ser humano. Que é quem compra. Quem compra. E o resultado do seu? Do bis? Então, vamos lá. E aí, chegamos lá no resultado e eu olhei para aquilo assim. E eu vi lá gente que fez R$500. Uau. Gente que fez 1.000. Eu me senti assim... Mas eu pensei que eu tinha bombado. Eu me senti, tipo assim, humilhada, vamos dizer assim, né? Assim, é lógico que tudo tem o seu valor, mas nesse momento eu entendi uma coisa muito importante que eu carrego pra mim hoje, pra minha vida, que é o poder da internet. O que essas pessoas fizeram que eu não sabia, não tinha conhecimento e passei a ter nesse momento? Essas pessoas que fizeram mais dinheiro, elas gastaram a maior parte do tempo delas, ao invés de abordar milhares de pessoas no 1 a 1, elas gastaram o tempo delas planejando, criando uma estratégia. Então, no momento que você para ali, elas gastaram... Vamos colocar que elas gastaram 1 hora para fazer uma estratégia. Elas gastaram 1 hora para fazer uma estratégia para fazer uma venda num valor maior. Elas nem usaram os R$20 para poder vender. Elas pegaram algum produto que era de serviço, alguma prestação de serviço ali, e ofereceram nas redes sociais. Ou ofereceu para uma única pessoa. E assim teve resultado muito maior. Então, às vezes, não que o meu esforço não tenha sido válido, porque para mim foi fundamental o desbloqueio que eu tive. Que eu acho que se eu tivesse pensado em estratégia, talvez eu não tivesse sido desbloqueada como eu fui. É verdade. Então, para mim, foi a melhor dinâmica. Eu ganhei muito em ter vivido a experiência de abordar pessoas, porque eu não tinha essa experiência. Mas aprendi também que quando eu paro o meu tempo para planejar algo, para construir uma estratégia, e aí eu gasto esse tempo fazendo a estratégia certa, eu posso ter um resultado muito maior do que eu sair abordando 1 a 1. Uhum. Sair na tora fazendo. Exatamente. E o digital, ele te proporciona isso. E aí eu entendi o poder do digital, que é o poder da escala. Que até então eu não tinha esse conhecimento. Até então eu não sabia que você poderia escalar dentro do mundo digital. Nós somos limitados. Para você hoje, vamos pensar em negócio. Como que você faz para crescer um negócio? Hoje, seu. Você começa um negócio hoje vendendo sozinho. Você precisa contratar mão de obras.
Então, você escala pagando horas para outras pessoas prestar serviço para você. Então, a forma de você escalar um negócio hoje é tendo mais pessoas para vender para você. Porque você sozinho consegue... Você tem limitação de horas. Sim. Então, você sozinho consegue atingir X. Mas se você contrata mais pessoas, você consegue atingir X, Y, Z. Então, a forma de escalar um negócio é tendo mais pessoas te ajudando. Mas no digital, é mais fácil. Você não precisa ter tantas pessoas assim e você consegue escalar para milhares de pessoas. Quantas pessoas ali conseguem te acompanhar e você vender um produto para elas, às vezes sem você precisar de ninguém, você precisa de você. Ali, à frente da câmera e ter coragem, né? Que é o que todo mundo, a maioria das pessoas sofrem, né? É o medo, né? O medo do julgamento, o medo das pessoas acharem que o que ela tá fazendo ali É é ridículo. ridículo. O que mais impede as pessoas de terem resultado hoje é o medo. Uhum. E assim, eu nunca tive esse medo, né? Eu sempre fui, meti as caras e fui fazendo. Eu não sabia como fazer. Mas aí, então, nesse momento que eu entro pra mentoria, eu começo a entender do mundo digital e começo a observar mais as pessoas e o movimento que elas estavam fazendo ali no digital. E aí, sim, começa a ter mais clareza de como que funciona a plataforma. Mas, no momento que eu entro pra mentoria do Joel, na época, o Joel, ele estava no processo dele, que ele ainda era CLT, se eu não me engano. Ele estava no processo de transição ainda. O Joel estava deixando de ser CLT na época. Então, eu peguei ele bem no início. O Joel tinha o quê? Ele na coragem também, né? Sim. Ele pregando, Querendo sair, né? ele pregando sobre o assunto Sim, foi e bem... criando coragem ali pra fazer essa transição. Sim, foi bem no início. A gente acompanhou meio que o processo ali de transição do Joel. Por quê? Porque ele, no início, nós fomos, ele fala que a gente foi não vou Os nem... cobaias. Não foi nem bem cobaia, né? Mas a gente comprou ele, fala que a gente comprou ele na planta, né? A verdade foi essa. Porque ele não tinha resultado na época. Resultado de digital, assim. Pra mostrar Não, Ele não tinha case. não tinha case de sucesso. Nós fomos o case de sucesso, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, nós compramos ele na planta ali, no momento que ele estava começando, a gente apostou nele e foi crescendo a mentoria. Então, meu namorado foi e me levou. E aí, muitas pessoas foram assim. Foi pra mentoria do Joel e chamou outras pessoas pra ir também. Então, ele nem fazia seleção de mentorados. Entendeu? Então, qualquer pessoa que queria entrar, entrava. Hoje é diferente, né? Hoje ele O nível tá maior, hoje ele escolhe quem ele quer mentorar e, assim, o custo é totalmente diferente. Mas naquele momento ali, então ele aprendeu conosco também. Então, de certa forma, a nossa mentoria foi a escola dele, né? Vamos dizer assim, pra mentoria, né? Vamos dizer assim. Éramos muitas pessoas ali participando com ele. E aí veio todo esse processo, né? E aí eu comecei a aprender mais sobre o digital e na mentoria dele tinha muita pessoal de educação física. Meu namorado na época era personal trainer. Então, ele estava ali na mentoria. Eu chegava na mentoria, eu conseguia visualizar tudo que o Joel, falava pro negócio do meu namorado, não para mim. Digitalmente falando. Porque escalar um negócio dentro da contabilidade não é fácil. Porque as pessoas compram de quem elas confiam. Uhum. Principalmente contabilidade, Principalmente né? serviço. Serviço, prestação de... Prestação de serviço. As pessoas compram de quem elas confiam. Com certeza. Então, se você tem um negócio hoje aí na internet que por exemplo, um advogado ou um contador, ou você é um especialista de alguma área aí que você é autônomo, para você vender o seu serviço é mais difícil do que você vender um produto. Por quê? Porque você tem que quebrar muitas objeções. E aí, como que você quebra objeções nas redes sociais? Tava começando, então não tinha muitas ideias, né, no início do digital ali. Então, eu não conseguia visualizar muita coisa. E aí, eu comecei a fazer, eu fiz o movimento ali. Mas você conseguiu fazer para o teu namorado? Fiz pro meu namorado, mas também comecei a fazer para mim. Entendi. Só que eu fazia, tipo, conteúdos que eu achava relevante dentro da contabilidade. Eu não tinha a percepção de negócio que eu tenho hoje do digital. Então, naquele momento que eu comecei a produzir, eu produzia conteúdo que eu achava relevante. Só que hoje, quem faz conteúdo na internet, principalmente que queira crescer um negócio no digital, ela não tem que olhar para o conteúdo pensando no que ela acha que é certo. Ela tem que pensar no que ela vai contribuir com aquilo ali. Então, se eu for trazer um conteúdo hoje para o digital, se eu for trazer um conteúdo ali no meu Instagram, na minha rede social, o que eu quero com esse conteúdo? O que eu quero impactar com esse conteúdo?
que eu vou estar oferecendo ali para as pessoas? Porque eu tenho que dar motivo para as pessoas gostarem daquele conteúdo para ela vir me acompanhar. Sim, porque senão, se não for interessante... Não vai Sim, seguir. o podcast é um super... Vai pôr no podcast, não é possível. Então, né? assim, tem muito... Você tá competindo com milhares de pessoas. Sim. Você tá competindo atenção. Hoje, o maior ativo do mercado é a atenção. Você reter ele ali, né? 30 segundos, 1 minuto, 3 segundos. 5 segundos ele pula. 3 segundos. Jaque, mas você, até 2021 que você falou, você postava mais sobre um determinado assunto, Sobre contabilidade. Contabilidade. né? Que era porque, na época, eu não tinha intenção de ir pro marketing. Era o que você dominava, Sim, o que eu atuava era o meu trabalho, né? Então, era a minha profissão, você estava na sua zona de conforto. a minha zona de conforto. Porque era o que você dominava, Sim. era o que você entendia e você queria passar da melhor maneira possível. Sim, Nessa época, você tinha quantos seguidores passando essa uns 7 mil. 7 mil? E aí, 7 mil. depois de 2021, que você fez que você começou a fazer a transição. Exatamente. Você foi sentindo o que as pessoas queriam escutar Eu fui começando a analisar. Na verdade... sobre você, suas dicas. Não, na verdade, nem foi isso. O que acontece em 2021? Que 2020 Foi a pandemia. foi a pandemia. Se eu não me engano, foi em 2020 o lançamento do meu livro. 2020 ou 2021? Agora eu fiquei confusa. Não, foi 2020. Foi a pandemia 2020. Em março de 2020 começou a pandemia. A gente viveu. É porque, gente, eu falo que todo Foi. mundo tá perdoado, porque 2020, 2021, 2022 ficou tudo muito bagunçado na nossa cabeça, né? Ninguém lembra muito bem. Foi uma fase que ficou meio. Foi uma fase difícil, né? 2020, o Joel chega com uma proposta para nós mentorados. Quem quer escrever um livro aí, cai pra dentro do grupo aqui. Beleza. E eu entrei no grupo e tal. E ele já falou o valor na hora ali e tal, e a gente entrou pra esse grupo. E aí nós começamos a fazer esse processo desse livro, que é O Sucesso é Treinável. Inclusive é um livro best-seller. Tá no mercado aí. E nós pegamos e escrevemos esse livro. Era um grupo. Éramos 20 autores. 20 com o Joel, né? 19 autores. 20 com o Joel. Ou 21. Agora eu fiquei confusa. Gente, ou 20 ou 21. Isso. E aí, o que acontece? Nós fizemos o lançamento do livro. E nesse processo do lançamento, eu sou a pessoa de ferramenta. Então, eu sempre estive na parte de estrutura, de organização, de processos. Então, o back, pra mim, é muito fácil de fazer. O front, agora que eu estou de frente, né? Que agora eu falo para as câmeras sem medo, sem nenhum bloqueio, nenhum bloqueio. E eu tenho facilidade para poder comunicar. Então, até nesse momento que eu tava ali trabalhando com contabilidade e fiz o livro, eu ainda era back total. E aí, nesse momento do livro, o pessoal começou a me perceber, o pessoal que tava fazendo o livro comigo, e eu comecei a me ver totalmente diferente, a me enxergar de forma diferente. Que foi no momento da pandemia, né? Que aí eu perdi clientes e tudo mais, eu tive que me reinventar, pensar em novas possibilidades. E aí, nesse momento, eu fiz toda a estrutura, eu participei ali junto do processo de lançamento, e toda a estrutura de lançamento, basicamente junto com algumas pessoas, foi eu que fiz. Eu mesma que construí, tipo, a parte de e-mail marketing, o site, eu não sabia nem por onde passava, mas eu que fiz o site do nosso lançamento. Então, porque por ter facilidade, então eu aprendi ali, construí os criativos do lançamento, fui eu que fiz. Então, toda essa estrutura da parte estrutural do lançamento do livro, eu estava envolvida. Presente. Inclusive, a transmissão, que nós não vendemos o livro. Olha para você ver que legal que foi a nossa estratégia de lançamento do livro. Nós não vendemos o livro. A gente vendeu uma imersão. E aí, comprando a imersão, você ganhava o livro. Dos 20 autores. Então, um livro que poderia sair, sei lá... Não, a gente vendeu o mesmo valor. Não, mas aí você estava dando na imersão, né? Sim, a imersão. Pra quem comprasse, tava com a sensação de que tava ganhando algo. Isso. Essa era a estratégia. Não, mas olha só. Mas aí eu tô querendo dizer assim, um livro que se você fosse vendê-los individual, você venderia por R$ 49,90. A imersão, sei lá, você cobrou 100... R$ 49,90. É só entendi. a sensação de que está ganhando algo a mais. Entendi. Sim. Essa é a estratégia de muita gente Você hoje. cobrava um pouco mais da imersão, mas... Não, a gente cobrou o valor do livro. Entendi. Então, a pessoa tava pagando o livro e ganhando a imersão, entendeu? Entendi. Mas aí, a estratégia nossa foi essa. E a gente conseguiu vender mais de 2.000 livros no lançamento. E isso foi dividido? Cada um ganhou um tanto? Sem comentários, gente.
Não pode responder. Não, mas não foi dividido. Esse valor ele ficou para a editora, porque foi pela Amazon, né? Na verdade, a gente colocou uma conta nossa, que tinha o nosso link, e aí esse dinheiro foi convertido no processo de transmissão, que a gente fez a imersão. Entendi. Que a gente teve custo, né, para poder transmitir a imersão. Porque cada um tava num lugar diferente. Um lugar diferente. Então, mas a gente fez a transmissão aqui de Goiânia. Inclusive, eu tava por trás, junto com o meu primo, que tem um estúdio aqui, que é o Rogério. E aí, nós organizamos toda a estrutura e a gente fez a transmissão daqui, da imersão. E na época, foi um dos eventos mais tops que teve, que não tinha ninguém feito nada parecido. A nossa imersão foi muito, muito bem feita. Toda a estrutura. Então, a gente fez... Aí, todo o back disso aí, toda a estrutura, eu tava por trás envolvida. Então, eu me vi vivenciando o processo de um lançamento, o processo de tudo, e tendo entendimento e aprendendo muitas coisas. Então, eu me entendi que eu sou muito boa em ferramenta. Isso é uma coisa que, pra mim, é muito fácil. E nesse entendimento, você... Aí, eu falei, mas peraí, eu sou muito boa em ferramenta. Então, por que não trazer informações de ferramentas para as pessoas que me acompanham, ajudar as pessoas nesse quesito? Que eu acho que isso é importante. Trazer facilidade, né, pro dia a dia das pessoas. E tem tanta coisa que as pessoas não têm conhecimento do básico mesmo, até propriamente do Instagram. Tem muita coisa que as pessoas não sabem, que dá para fazer ali dentro. E eu comecei a trazer essas informações. Meio que modelei algumas pessoas, olhei o que estavam fazendo e comecei a criar a minha identidade ali, a fazer esse movimento. E aí, só que aí é aquela sensação, né? Se você não tem uma estratégia, não sabe onde você tá e onde você quer chegar, qualquer resultado vai servir ali pra você, né? Então, eu não tinha a visão que hoje eu tenho de rede social. Então, eu só ia fazendo ali os vídeos, algumas coisas assim. E na época não tinha Reels. Só tinha o Store. Era o Store e o Feed. E o Feed e IGTV, né? IGTV, verdade. Então, eram uns videozinhos mais longos e tal. Então, assim, eu comecei a fazer, né, esse processo ali. E a galera não curtia muito ver IGTV, porque era longo. Então, naquele momento ali, não era uma coisa que... as pessoas mexiam muito ali. Enfim, aí deu uma pausa. E aí, quando foi o ano passado, 2022. Final de 2021. Foi final de 2021. Eu acho que em 2021 começou a ficar bem forte, assim. Que dá pra perceber que vem com uma força maior, essa questão de... Foi na pandemia mesmo, assim. Aí começou a questão de ter o Reels. 2021 começou a ter Reels. E antes não tinha. Ou 2020. Na verdade, foi na pandemia, né? Que eles colocaram o Reels. Eu vi né? muito 2021, a mudança mesmo que eu vejo de conteúdo teu. Sim. A partir de 2021. E aí, vem mais forte. Aí eu comecei... Aí um dia eu tava lá mexendo no celular. E aí meu namorado olhando. Porque assim, eu sempre fui dessa de querer editar foto. De ferramentas. Mexendo nas coisas ali. Ele... por que você não pega isso que você faz, que pra você é um... Natural, você não tem esforço nenhum. E começa a trazer conteúdos disso, que pra você não vai ser difícil. Aí eu olhei assim, faz sentido. Porque é muito fácil, né? Então, eu tenho facilidade com ferramenta ali. Aí eu comecei a produzir conteúdo de ferramenta. E aí foi quando eu deixei a parte de... Contabilidade, por... de ter passado por várias coisas ali, de sociedade que deu errado. E, assim, a gente não conta tudo, né? Porque tem muita coisa, né? Nós não vamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas, assim, algumas sociedades que eu fiz, algumas coisas que deram erradas. Então, ali eu falei, eu vou tentar uma coisa que é só eu, depende de mim. E aí eu comecei a fazer esses conteúdos mais focado no digital mesmo, de trazer ferramenta. E aí, só que até então eu não tinha pensado no produto para vender, não tinha pensado em nenhuma estratégia, não tinha pensado em nada. E fui só fazendo. E fui fazendo. E aí, quando foi em 2021, foi 2021 mesmo, que aí eu fiz um conteúdo que ele meio que viralizou. Um videozinho simples. Eu falei assim, na verdade foi ano passado, 2022. Eu fiz um conteúdo que ele viralizou. E um conteúdo simples. Aí eu ainda brinquei, porque tava vendo os outros players fazendo, estudando, e aí eu já tava estudando bastante mercado e tudo mais. Eu falei assim, vocês querem ver como que tem resultado? Ainda brinquei assim na hora de fazer o conteúdo. Como que tem resultado na internet? É só fazer um conteúdo muito simples. Cara, na hora que eu fiz o vídeo ali, eu postei ele no meu Instagram, postei no TikTok também. E no TikTok ainda, inclusive, hoje a minha conta é maior do que o Instagram. Eu postei no TikTok ali, bateu 1 milhão de visualizações. Somando...
Não, No vídeo. TikTok. Só no TikTok. Só no Só no TikTok. E no Instagram também ele viralizou. Foi um vídeo que muito simples. Eu falei, tá. E aí eu entendi o formato que a galera tava gostando de ver. E aí comecei a fazer. E aí foi só aumentando o perfil. Foi só crescendo. Porque esse é o segredo da rede social. Você vai fazer com vários tipos de formato de conteúdo. Até você achar o que o seu Até público quer ver. Que vai Acertar. movimentar. Na hora que você acerta no formato, replica. O problema é que a maioria das pessoas, elas não analisam dados. Não analisa informação. E se você não analisa seus resultados, qualquer resultado, Tá bom. tá ok. Você dá por A verdade satisfeito, né? se você não analisa os seus dados, qualquer resultado serve. Ponto. Basicamente é isso. Então, você tem que analisar seus números. Hoje, quando você posta um vídeo ou alguma coisa no feed, você espera quanto de visualização? Você tem essa expectativa? Você fica nessa angústia já por ser competitiva, né? Porque sim, você tem falou a angústia, mas assim, hoje eu entendo que cada número dentro do Instagram diz uma coisa pra você. E aí depende do que você tá buscando com aquele conteúdo, tá? Porque tem que ter essa clareza, tem que ter esse discernimento. Conteúdos de engajamento, você quer o quê? Likes e quer curtidas e quer salvamento ali, né? Beleza? Então, interação. Conteúdo para engajamento, você quer interação ali das pessoas. Elas curtir, elas comentar ali o seu vídeo. Conteúdo que você cria para vender, naturalmente ele tem menos like. Uhum. Mas ele tem que ter um número maior de cliques no link que você tá oferecendo ali. Você tá colocando pra pessoa clicar. Então, você tem que ter esse discernimento na hora de analisar suas postagens. Que aí, nesse momento, você começa a ter entendimento de como funciona a rede social. Peraí, qual que é o objetivo nosso agora? É crescer base. Pra que você quer crescer base? Pra que você quer ter milhares de seguidores? Ah, porque eu quero ser famosinha. Ok, então, tudo bem. Então, vale de tudo ali. Não, eu quero crescer minha base porque eu quero vender um produto. Então, você tem que saber analisar os seus conteúdos para você entender qual conteúdo que converte para o que você quer. Então, cada conteúdo dentro de um perfil tem uma finalidade. Se você quer trazer pessoas para dentro do perfil de forma rápida, então você tem que fazer conteúdo de topo de funil. Que a gente chama de topo de funil, que é conteúdo para geral, né? Conteúdo simples, rápido e que encanta, que brilha os olhos das pessoas ali para poder assistir ele. Então tem que ser um conteúdo leve. Um conteúdo que é bem leve ali, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, que massa esse vídeo aqui. Aí ela pega esse vídeo seu e compartilha com muitas pessoas. A intenção é fazer um conteúdo ser compartilhável. Porque quanto mais você é compartilhado, mais as chances de você ter novos seguidores. Só que, detalhe, não adianta ser compartilhável se você não tem ali seu perfil estruturado. Uhum. A base feita, né? A base feita. Porque, por exemplo, eu faço um vídeo... Você pode até olhar na internet aí. Tem pessoas que têm vídeos aí com 2 milhões de visualizações. Você vai ver o perfil dela é pequeno. Por quê? Por que isso acontece? Porque primeiro que a pessoa gostou daquele vídeo. Aí ela entrou... Viralizou por uma coisa aleatória, né? Aí ela entrou no Não seu foi uma perfil, coisa- não tem nada daquilo. Não gostou do não seu perfil, seguiu, não tem nada a ver com o que É ela... desconexo. Então, assim, até pra fazer conteúdo, por exemplo, seu objetivo, vamos colocar aqui do podcast de vocês. O objetivo hoje é crescer a base de vocês. Então, peraí, como que vocês querem crescer essa base? Como que vocês vão atrair pessoas pra poder acompanhar o conteúdo de vocês? E aí, vocês têm que pensar numa estratégia. Trazendo a Jaqueline, ué. Traz a Jaqueline, ela posta lá, a gente ganha seguidor e ela ganha uma história linda no nosso podcast. Essa é uma estratégia boa, mas não quer dizer que é isso que vai fazer as Que pessoas vai te fazer. acompanharem. Não é. Isso é verdade. Porque, por exemplo, por que você segue um determinado perfil hoje no Instagram? Porque ou é desperta curiosidade, Interesse, ou traz né? informação. Às vezes traz informação boa. Ou porque te faz bem, né? Te faz rir, Se for conteúdo de paródia, né? Cada um tem Uma gente finalidade. tem gente que segue esportes, né, coisa Sim. voltada ao esporte. Tem gente que segue moda. Sim. Tem gente que segue eu só sigo o Pablo Marçal. Só sigo esses caras. Só não, conteúdo de mas meio é de isso, sucesso. é a informação mesmo, que é o que É te informação. interessa, né? Qual Então, o que mais te mas, assim, interessa. mas você Mas segue... um conteúdo leve, ele não, ele te agrega, ele não, por mais que por exemplo, tem alguns seguidores que eu começo, tem
perfis que eu começo seguindo, porque me interessou naquele determinado momento. Depois, só aquele conteúdo, naquele sentido, já não faz sentido mais pra mim. Daí eu paro de seguir. Agora, um conteúdo leve, um conteúdo engraçado, um conteúdo mais simples, assim, mais rápido, ele não me enche, entendeu? Mesmo eu não querendo, naquele momento, estar assistindo, rindo, eu deixo ali. Porque talvez vai vir uma piadinha que vai ser melhor, então vai vir um vídeo melhor, e aí eu fico ali. Mas, assim, eu acho que também ficar um assunto muito maçante, porque se você ficar pegado só nesse pico que você falou, nesse topo do funil, você não vai conseguir manter por muito tempo. Não. Então, mas o detalhe é esse, porque é o que eu falei. A estrutura de conteúdo dentro do perfil, dentro da rede social ali, do seu Instagram principalmente, você tem que pensar nisso. Você tem que ter conteúdo topo de funil, conteúdo meio de funil e conteúdo fundo de funil. Como que funciona isso? Você tem que ter conteúdo para chamar atenção e conteúdo para reter audiência. Que é manter aqueles seguidores que começaram a te seguir porque gostaram daquele conteúdo que você posta. Gostaram daquela informação. Então, as pessoas hoje seguem um perfil na rede social pelo que ela agrega para as outras. Sim. Ninguém segue um perfil se ele não for trazer valor. Não. Porque aí o pessoal fala assim, mas meu perfil não cresce. Mas peraí, o que você tá postando? O que você tá levando de informação, né? Não, o que você tá trazendo, gerando de valor para as pessoas? O tempo das pessoas é muito precioso. Muito valioso. Então, as pessoas querem acompanhar perfis que gera valor para elas. Sim. Que gera alguma soma na vida delas. Então, assim, se você não tá somando de alguma forma ali, ela não vai te seguir. Vou seguir o perfil porque posta uma coisa bonita. Algumas pessoas seguem. Tem perfil pra tudo, né? Tem gente que gosta. Tem seguidores pra tudo, né? Tem gente que gosta. Mas você vai ver que você não vai ter um engajamento, você não vai ter uma interação, você não vai ter nada. Tem gente que segue ali só por seguir. Então, assim, se você quer construir uma base, construir um perfil que tenha todo como se diz, um contexto ali por trás, você precisa preocupar com o conteúdo que você vai colocar ali. Senão, você vai começar a postar conteúdos aí aleatórios e não vai crescer. Então, por exemplo, se a intenção é falar do seu canal de podcast, se é crescer a base do canal de podcast, nada melhor do que você explicar o que é um podcast. Como que funciona. Traz informação de um microfone, traz informações de uma câmera, traz informação do setup, mostra o back para as pessoas entenderem, que tem gente que ainda não sabe o que é podcast. A gente tem que partir do princípio que as pessoas não sabem. Não sabe, porque todo mundo não sabe. Porque nós vivemos em bolhas. Esse é o detalhe. Você vive numa bolha, eu vivo em outra bolha, eu vivo em outra bolha. Então, nós vivemos em bolhas. E o que acontece? Na bolha que a gente está vivendo, a gente acha que todo mundo sabe, mas é porque é a bolha que nós estamos vivendo. Pensa fora da bolha. Tem muitas pessoas que não sabem nem por onde passou, não sabem nem... Escuta a palavra podcast, mas não sabem nem do que se trata. Já ouviu falar, mas já não sabe ouviu falar, o que é. mas não sabe. Ou já consumiu e nem sabe que consumiu. Exatamente. Então, por que não conscientizar? Quer fazer um canal de podcast ter resultado? Cria uma linha editorial, um processo de uma linha editorial ali que você vai mostrar como que funciona todo o processo de podcast e no meio tempo ali vai trazendo cortes importantes de pessoas que vieram dar entrevista aqui para poder as pessoas saberem que nesse podcast vocês entrevistam pessoas e trazem esse tipo de conteúdo, que é o mais importante. Porque não adianta você fazer um perfil e você não ter um direcionamento de onde você tá, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Você vai fazer um perfil e vai ficar aleatório ali e não vai ter resultado. Vai ser mais um solto, mais né? Então, assim, ter uma linha editorial. Um exemplo. Como eu acredito que o canal de podcast não é somente a intenção de só entrevistar pessoas, além de escutar as histórias. O objetivo de eu ter construído isso aqui é provavelmente por monetizar de alguma forma. Ninguém faz nada, ninguém gasta o tempo se não for para poder ter um resultado. Sim. Que seja financeiro em algum momento. Então, beleza. Se o resultado é financeiro, se a primeira coisa que tem que fazer, eu já vou... A mente empreendedora da pessoa aqui já vem, né? Peraí. Então, se é um negócio, então tem que tratar isso como um negócio. Porque o problema maior que as pessoas têm com rede social é que elas não enxergam como negócio, como um né? negócio, como uma empresa. Ou enxergam e às vezes não tratam como negócio, né? E aí acha que, tipo assim, não... minha rede Brincadeira. social. Brincadeira. Tô ganhando dinheiro sem fazer nada, tô aqui... Exatamente. Se colocasse uma seriedade ali, entendesse que aquilo ali é a sua empresa,
dá pra ter muito resultado. Por que que grandes players têm muitos resultados aí com a rede social deles? Exatamente porque eles entenderam que aquilo ali é um negócio. É um negócio que você consegue atrair pessoas e vender o seu serviço, de alguma forma. E escalar, né? Vamos dizer assim, né? Escalar, fazer um produto de escala e atingir milhares de pessoas com o que você tem aí de melhor, né? De ferramentas e tudo mais. E de conhecimento, né? Que ao longo da sua vida você vem adquirindo conhecimento. Que cada fase que você passou, você trouxe um pouquinho daquilo ali para ser quem você é hoje. Sim. Então, na trajetória toda aí de vida, né? O conhecimento que você adquiriu, se você sabe organizar isso e transformar isso de uma forma interessante, para que as pessoas vejam isso dentro do seu perfil, faz toda a diferença. E aí, chega no ano de 2022, a Jaqueline, né, que vocês falaram, né, veio loira até 2022. Só que no início de 2022, eu tive dengue. Certo. E no processo da dengue, eu fiquei muito ruim mesmo. As minhas plaquetas chegaram a baixar para 53 mil. Então, eu fiquei malzona mesmo. Internou? Cheguei a internar. E aí, melhorei. E eu sempre fui uma menina do esporte. Então, eu sempre malhava todos os dias. Era totalmente disciplinada e tudo mais. Treinava sempre. E aí, eu me vejo, depois que eu volto da dengue, voltando a treinar, eu me deparo com uma situação que é um problema na coluna. Que é o início de uma protusão. Que eu travei. E aí, eu passei o ano inteiro com dor no ciático e impossibilidade de treinar. Então, eu não consegui treinar. Em 2022, eu não consegui treinar. E, detalhe, acho que juntou tudo, né? Porque o serviço de contabilidade é um serviço muito estressante. Sim. E a gente passou por pandemia, passou por muitas coisas. E aí, em 2022, eu comecei a perder meu cabelo. Começou a quebrar. Caí. Eu passava a mão assim, saía molhos e molhos. Aqui agora tá nascendo. Tem os babies hairs aí. E muito, mas é muito mesmo. Então, eu perdi... Eu vou estar cerca de 70% do meu cabelo. Nossa. E assim... tem foto aqui, depois eu te mostro como que ficou. E assim, foi assustador de ver o tanto de cabelo que eu perdi. Tipo, em 5 vezes que eu lavei meu cabelo. Meu namorado, no dia que ele viu eu passando a mão... Saindo tufos. E assim, tufos. Literalmente tufos. E eu não peguei Covid. Saía tufos de cabelo. Gente, quem acha que dengue é brincadeira, né? E aí, o fato de ter perdido muito cabelo, aí eu falei, cara, não dá pra brincar, né? Então, aí eu dei uma pausa, né? Então, deixar de ser loira não foi nenhuma estratégia nem nada. Foi realmente porque eu fiquei impossibilitada de pintar o cabelo. Porque o loiro, ele agride muito o cabelo. E aí, de certa forma, ainda bem que eu não tenho cabelos brancos, né? Então, eu ainda posso usar o cabelo natural. Manter ele natural. Tá linda, viu? Tá assim, linda. Já tinha um tempão que eu acho que eu não me lembro de me ver no espelho sem ser loira. Nossa, deve ser difícil acostumar, né? É estranho. A questão da imagem, né? Porque a vida inteira sempre fui loirinha. Na verdade, teve um episódio que eu testei, que não recomendo, tá? Ruiva. Ai, gente, todo mundo tem essa vontade. Todo mundo coça. Eu tinha essa vontade, essa lombriga que coçava ali. Eu falei assim, todo mundo testar. Tem essa. Aí eu me desafiei. Fui lá, testei, durou 15 dias. Nossa, e já voltou pra cor natural. Tirar o vermelho é difícil demais, viu? 15 dias, não, e era aquele ruivo laranja mesmo. Misericórdia. 15 dias gente, foi o suficiente pra me poder fazer minhas luzes de novo. Por isso que eu falo, era uma nerdinha revoltadinha, porque imagina, com 15 anos, cabelo vermelho ainda. Meu Deus! Não, 15 dias. Ah, 15 dias. Não, eu pensei que o cabelo vermelho foi agora. Foi recente. Antes de ficar assim, você tinha... Não, foi assim, 2021. No dia 4 de dezembro, eu pintei o cabelo de ruivo. No dia 21, eu tirei. Ai, você ficou 15 dias, então. 15 dias, acho que dá 15 dias aí. 15 dias ruiva. 15 dias foi o suficiente pra mim olhar no espelho e falar assim, não. Gente, é difícil mesmo. Sabe o que é o difícil de ser ruiva? Eu fui ruiva, eu posso falar, né? Você acorda de manhã, porque, por exemplo, a gente eu tenho o hábito de... Eu já sei como cuidar do meu cabelo loiro, então eu tenho facilidade. Eu já sei o que eu tenho que fazer pra ele ficar bonito. Ser ruiva, você acorda, aí você se olha no espelho. Meu,
É uma cara de doente que você desentende. É porque é o fundo da pele, né? Se não combina com o teu fundo. Não, e aí eu me pele. olhava no espelho e falava, meu Deus, eu tô parecendo que eu tô doente. Porque tem loiro que a gente Sim. fica assim também, sabia? Tem uns loiros que, pra mim, Não quando eu puxo um loiro muito branco, fica aquele branco Uhum, que muitas prateadão. pessoas gostam, eu fico parecendo que eu tô doente. Eu tenho que passar muita maquiagem pra dar pra dar uma realçada. Então, a gente tem que saber o tom que combina com a gente, porque senão a gente pisa na bola. Aí eu fui descobrir depois de, né, passar por vários loiros. Tem até um loiro alaranjado, que eu falei, meu Deus, que fase. Ainda bem que passa. Mas aí que eu fui entender que o meu loiro, ele tem que ter esse perolado, assim, tem que ter Não pode ser amarelo o ovo também, porque eu não acho Eu vou bonito. parar de pintar de branco. Também Eu vou parar acho, de pintar viu? de branco porque não dá. Eu vou assumir minha idade pra Vivi, que eu sou mais novo que ela. Ai. E aí foi isso que aconteceu. E aí, só que nesse meio tempo aí do ano passado pra cá, eu deixei de pintar o cabelo. E assim, foi fases difíceis pra mim. Eu acho que foi... Eu sempre falo que foi o pior ano da minha vida. Que foi o ano de 2022. Que eu fiquei muito doente. E aí... me deparei- Dengue, costas, Dengue? cabelo. Mas se você for olhar profissionalmente, deu um boom. Sim. Mas uma coisa que eu tenho comigo é a constância. Eu sempre fui muito constante. Então, pra mim, pra se ter resultado, você tem que ser constante. Principalmente com rede social. Você pode observar. Se você parar de postar hoje, o seu engajamento vai lá embaixo. Sim. Rápido, né? É muito rápido e é instantâneo. E tá mudando o tempo inteiro. Então, você tem que ser constante e acompanhar as inovações. Acompanhar as mudanças, senão você fica pra trás. Rede social é isso. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade. Então, quem trabalha com o mundo digital hoje, quem tá no mercado e quem tá buscando entrar pra esse mundo, já tem que ter essa consciência. Que você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Porque senão você fica pra trás. E é muito rápido, né? E é Atualização muito é rápido. E assim, hoje não é só uma rede. Hoje não é só uma rede. Se você for olhar, tem quantas redes sociais hoje bombando aí? É Instagram, é TikTok, é o Quai. Eu não sei se vocês sabem, mas o Pinterest também agora tá virando rede social. Sim, eu fiquei sabendo. Eu li umas notícias aqui. Eu também O fiquei Pinterest sabendo. agora também tá virando rede social. E vai bombar. Porque lá tem muito conteúdo. Tem. A galera que usa muito conteúdo do Pinterest pra poder jogar no Instagram. Mas é isso que eu ia falar agora. Você dá muita dica de fotos, né? Como engajar e tal. No Pinterest tem muito isso, né? Tem. O pessoal no Pinterest tem muita ferramenta. E aí a galera usa muito pra vender. Muito. Pra vender. Quando você tem... Aí é o detalhe, né? Você tem que saber o que você quer com o seu perfil. Porque também não dá pra ficar só postando aleatório. E aí, hoje eu tenho esse entendimento com muito mais clareza do que eu tinha no passado, né? Porque eu vim construindo, vim fazendo, sem nenhum foco em si. Nenhum objetivo final. Hoje não. Hoje é mais com estratégia. Hoje eu olho pro meu perfil e eu sei o que eu quero fazer com ele. E sei onde eu vou chegar com ele. Então, quando você tem essa clareza de onde você vai chegar, fica mais fácil até pra você desenhar conteúdo. E esse curso que o Rafa comentou no início, que você vai lançar? Não, que ela vende já. Você já vende ele. Já É vende. de engajamento. É de stories, né? De stories. Sobre engajamento. Stories criativos que vendem. Uhum. É ensinando o pessoal a estruturar o perfil e fazer stories pra poder vender. É pra iniciante. Então fala aí do seu curso que você Não, já vende. Não só para iniciante. Certo. Porque o que é a maior dificuldade das pessoas hoje? É entender como que funciona a plataforma. Se todo mundo tirasse um tempinho para poder estudar, o negócio é que as pessoas querem atalho. Esse é o grande detalhe. Se todo mundo tirasse um tempinho e estudasse a ferramenta, porque por trás de toda a plataforma existe uma lógica. Uhum. Existe um porquê. É um porquê. Existe uma lógica. E os stories, nada mais que tem uma lógica por trás dele. Então, você precisa entender qual que é essa lógica. Como que eu faço para poder ter engajamento nos meus stories? Para poder as pessoas interagirem comigo? O que eu vou aplicar de estratégia ali dentro que eu vou conseguir manter as pessoas? Porque você tem que manter ela por mais tempo ali visualizando as suas coisas. E não sei se vocês sabem como que funciona o algoritmo dos stories. Mas eu vou explicar aqui para vocês agora. Não, pra todo mundo do canal. Pra todo mundo. Todo mundo do canal. Já fala pro pessoal da câmera ali, Exatamente, ó. Os stories, como que eles funcionam? É por uma ordem cronológica de tempo e por proximidade. O que quer dizer? Então, o que vai acontecer? Se eu postar um stories agora de manhã, ele vai aparecer para as pessoas que são próximas a mim. Normalmente, são as pessoas que você conversa no direct.
Perfeito. Então, você pode observar aqui que é os stories que aparecem pra você das pessoas que você manda meme, que você conversa ali, que você interage ali no direct. Ou que você entrou no perfil recente. Aí o algoritmo vai testar pra ver se você quer interagir com o conteúdo daquela pessoa. Então, ele testa você. Se você não interagir em nenhum story daquela pessoa, ele não vai aparecer mais. Então, a estratégia é, você tem os seus stories ali. Como que você faz pra poder ele tá sempre em evidência? Se ele é por ordem cronológica, se tem o time. Você postou de manhã, você não tem que postar tudo por exemplo, não, vou postar de uma tudo vez. de uma vez. Não, tem muita coisa pra postar, vou postar de manhã porque eu não preciso abrir mais. Tá errado. Aí você vai aparecer só de manhã pra aquelas pessoas ali. E a intenção não é aparecer só de manhã. É você estar sempre em evidência. Então, você tem que fragmentar isso aí ao longo do dia. Como que você fragmenta? Posta num certo horário, depois no outro determinado horário na parte da manhã, posta ali no horário do almoço, no meio da tarde e no final da tarde, no final do dia. E você vai estar sempre ali em evidência pra pessoa. Porque você vai até voltando, a bolinha vai aparecer lá no início, aí vai pro final e aí você volta de novo, porque você postou mais coisas. E aí a ordem cronológica. E aí quando eu falo proximidade é porque ele aparece para as pessoas que são próximas a você. Então, qual que é o segredo de fazer com que você apareça para mais pessoas? É fazendo com que elas comecem uma conversa com você no direct. Postar um conteúdo que você atraia e gere uma dúvida nela. Natural. Não só isso, né? Tem outras estratégias. E isso tá no seu curso. Tá no curso. Gente, olha, ela deu uma diquinha aqui do curso dela. Gente. Fala o nome do curso para as pessoas procurarem. Stories criativos que vendem. No meu perfil tem o link lá na bio. Tá lá, fala do seu perfil, Jaque. Não, mas antes dela falar, eu queria fazer outra pergunta aqui. Hoje, a Jaque, ela não vive só do Instagram. Não. Hoje, a Jaque tem uma profissão. Tem uma profissão. E seu sonho é viver do Instagram. Hoje você já faz public post, hoje você já tá aberta para isso. Sim. Porque você tem 60 mil, não é para qualquer um. Sim. Pensando que Goiânia tem 1,5 milhão, você tem 5% aí de estudo. Não, é muita coisa. Aí que tá, a rede social não é para Goiânia, né? É pro mundo. Não. Eu só tô pegando, assim, uma referência. Uma referência. Ele tá né? como base. Vamos supor que ela tenha 60 mil só de Goiânia. É muita coisa. Hoje... Se eu vou pensar, por exemplo, na cidade onde eu moro, Nova Veneza, eu tenho quantas Nova Venezas dentro do Então, meu perfil? é isso, né? Ela pode ter muita gente nova. Mas aí, hoje você já vive de public post? De public post, não. Hoje eu vivo com as consultorias que eu presto, né? Tem parcerias com algumas empresas que eu faço a publicação dos conteúdos deles ali. Mas para eles, né? Para eles. E assim, o que acontece? A questão de public post é uma coisa complexa. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o que você quer vender para as pessoas que te acompanham. Por quê? Porque tem que fazer sentido com o que você defende, com a sua bandeira, com os seus princípios e os seus valores. Isso, primeiro você tem que comprar um produto. Se você comprar, você vai vender, né? Exatamente. Eu não consigo pegar algo que eu não conheço e vender. Perfeito. Porque senão eu vou estar trazendo... Porque não faz sentido para mim oferecer uma coisa ruim. Então, eu tenho que vivenciar a experiência. Para me indicar algo hoje, eu preciso viver a experiência daquilo. Então, de certa forma, para mim, hoje, eu ofereço algumas coisas, às vezes até gratuitamente. Às vezes eu faço ali uma publicação, sem nem cobrar nada, de pessoas que eu tenho certeza que vai gerar valor para as outras pessoas que estão me acompanhando. Você preocupa mais com quem tá te seguindo. Sim, porque não é só, como se diz, não é... só monetizar. Sim. Tem que ter um porquê. Tem que ter uma causa. Rede social tem que ter uma causa ali por trás daquilo. Não é só o dinheiro por si só, né? Não é só isso. Mas você tem essa pretensão? Você quer chegar a esse ponto de ser... Sim, eu acho que todo mundo, né? Ficar que só... tá, nesse mundo? Mas assim, a minha intenção mesmo é trazer conhecimento. Eu quero que as pessoas me posicionar como uma pessoa que traga conhecimento e que ajude as pessoas a saírem da inércia ali e entenderem que o digital pode levar ela para outro nível. Uhum. Esse é o meu foco hoje. Independente de de aparecer vendendo um produto para alguém, eu quero mais do que isso. Eu quero que as pessoas, elas entrem no meu perfil, no perfil da Jacqueline, e elas saiam de lá com a sensação de, nossa, que bom que eu entrei nesse perfil aqui. Que eu aprendi várias coisas aqui e eu posso aplicar, mesmo que eu não tenha condição financeira para poder comprar o curso dela nesse momento, o que ela está ensinando já consegue me ajudar
a transformar meu perfil de uma forma Essas diquinhas, né? que eu consiga já começar a fazer as minhas coisas aqui. Então, assim, porque o digital ele é muito amplo, é muito extenso. Se a gente for pensar em produtos para você trazer ele no âmbito digital mesmo, não só public post que tem. Você pode ganhar dinheiro de várias formas dentro do mundo digital. Não só vendendo seus serviços, seus produtos. Tem muitas estratégias. Consultoria? Consultoria, exatamente. Tem muita coisa que dá para você monetizar com o digital. Venda de escala, como ela mesma diz, né? Não, é multiplicar, né? Eu falo que quem divide, multiplica. Sim, e assim, não ter medo também de passar conhecimento, né? Transmitir conhecimento. Tem muita gente que quer reter pra falar, não, se Mas ela quiser, essa pessoa que retém, ela já tá... o fracasso já tá predestinado, porque não adianta. Hoje não tem pessoa jeito. que acha que o conhecimento, passar conhecimento pro próximo, ela vai perder mercado, ela vai perder posição por conta disso, ela já tá atrasada. Porque hoje, quanto mais você passa conhecimento, mais você aprende. Sim. Então, você mesmo deu exemplo que o que você fez quando vocês começaram a fazer a mentoria, ele estava aprendendo ali com vocês. Sim. A ser o mentor, né? Então, assim, vocês aprendendo com ele e ele aprendendo com vocês. É uma troca, né? É uma troca. Eu acho que é uma troca de conhecimento. É uma troca. Então, hoje é a pessoa que pensa... Mas ainda assim, tem pessoas que são muito... Sim. Que elas acreditam que, nossa, se eu vou perder meu posto. E muito pelo contrário. Muito Sim. pelo contrário. Porque, assim, eu acho que esse medo de ensinar outro e essa pessoa tomar seu lugar tem que acabar, né? A pessoa, quando ela tem esse medo, é porque ela é insegura. Sim, ela não tá segura ela é insegura. Do lugar dele. Do lugar dele. Então, assim, quando você passa conhecimento e você tem segurança... Porque ninguém faz como você. Isso é fato. Pode existir milhares de pessoas fazendo. E, assim, quando a pessoa compra algo seu na internet... Ela não tá comprando só o produto, ela tá comprando acesso a você. Isso ela é tá comprando você, no final das contas. Sim. Então... É a venda, né? Então a venda. Então a pessoa ela não tá comprando ali simplesmente um produto. Não é o store criativo que a pessoa vai comprar, ela vai comprar o acesso à Jacqueline. Que nesse acesso, provavelmente, ela vai ganhar muito mais do que um store criativo. E aí é um relacionamento, é um network, é como se diz, uma oportunidade, uma porta que se abre pra pessoa. Porque quando você compra algo de alguém... Você tá abrindo a oportunidade de ter uma troca ali com aquela pessoa. E isso é muito interessante. Então, assim, quando as pessoas entenderem isso, principalmente pro universo digital, e não ter medo de trazer as informações ali, informações importantes mesmo, irrelevantes. Porque é um detalhe. Vamos pensar na classe de advogados. Quanto mais você explicar as coisas, mais as pessoas vão precisar de você. Quanto mais conteúdo você trazer informativo, mais as pessoas vão lembrar de você. Isso gera uma confiança, né? Exatamente. Porque se torna repetitivo ali pra ela. E aí, se a pessoa tá te seguindo, ela tá vendo que você tá trazendo sempre conteúdo, o que acontece? Na hora que você pensa em um advogado, você vai pensar em quem? Quem você tá vendo todo dia, né? E quem você quer ver. Nossa, hoje eu vou ver porque a Jacqueline vai me dar um conteúdo hoje novo. Tenho certeza que ela vai me dar. Você posta todo dia um conteúdo novo. Todo dia. A meta é todo dia um conteúdo novo. Pelo menos de manhã, um à tarde e um no final da tarde. Ainda não tá nesse nível aí, mas essa semana eu já tô deixando tudo estruturado porque eu quero fazer isso. Eu quero ter na média de 3 a 4 conteúdos por dia. Store, feed ou Reels? De 3 Reels e um carrossel. E aí Stories também vou ter ali ao longo do dia. Trazendo conteúdo de informação. Muito legal. Eu acho que depois de um tapa desse de digitalidade na cara. Olha, gente, e tem muita gente sempre tem muita dúvida. É uma coisa que tá muito atual e em alta. As pessoas querendo aprender a engajar, né? É uma coisa que todo mundo sabe a importância disso no seu negócio. Sim. Né? Ou para formar a pessoa, né? Sim. Então, assim, é interessantíssimo você trazer ferramentas que é trazer nada mais que macetes, né? Que simples facilidade, e fácil para a pessoa aprender. E eu tenho certeza, assim, que já é sucesso. Quero te parabenizar por
por esse processo todo, essa mudança toda sua. É uma história muito bonita. A sua história de vida, eu tenho Muito certeza que eu bacana. sempre falei pra Vivi. E é saber onde a gente Alguém quer vai se chegar. inspirar na sua história. Eu falo que quando eu trago as pessoas aqui, uma questão de energia, que eu falo que por energia já traz a todas as pessoas que até hoje a gente entrevistou, são pessoas que trouxeram conteúdo bacana pra quem tá assistindo, sabe? Relevante mesmo. A pessoa fala assim, poxa, me identifiquei, me espelhei. Então, assim, a sua história é uma história muito bacana. Fiquei muito feliz de ter você aqui contando, viu? Parabéns. Obrigada. E não era sua seguidora, já vou aqui agora. Já vai seguir aí. Porque Agora ela achei- vai ganhar, agora ela vai ter 59.700 Achei incrível. Eu não conhecia você, Jaque, na verdade. Quem me falou de você foi o Rafael que te conheceu. Eu acho que não. Na Tucana. Aleatoriamente, né? Você faz beat também? Não, na verdade, eu tava lá com... O meu namorado tava jogando. Alguém Aí tava ele jogando. faz. E Já aí, vou adicionar aqui, gente. O irmão dele é professor de tênis, né? Quem que é? É o Calisian. O Já, irmão dele é já ouviu professor falar. de tênis. Então, eles estavam lá jogando. E aí, na hora que eu vi... Eu sou curiosa, né? Eu tenho esse negócio de conexão, né? Então, tipo assim, quando eu vejo alguém mexendo em alguma coisa que eu falei, cara, deixa eu entender, né? Como é que ele tá fazendo o processo de transmissão disso aqui. Porque eu acho, como tá ligado com o meu Teacher, corta aqui. digital... Ela quer provar. Ó, gente, seguidora agora. Dá pra ver? Será? Não, tá dando Não, reflexo. daqui, ó. Ei, meu trem dela, o celular aqui, não sei pra que é um celular desse tamanho, gente. Olha o tamanho desse tijorola aqui. Gente, a Vivi seguiu. Ah, vou mostrar pra dona do negócio aqui, ué. Não tem que mostrar pra câmera, não. Seguidor... Não, para os seguidores também seguirem, Não, gente. depois você segue O ela. lá. arroba. É, o põe o arroba. arroba aí. O arroba arroba. dela é Carmen, tá valendo mais que gado. Põe um arroba aí. Mas assim, é legal poder participar aqui com vocês, porque as pessoas ainda não conhecem toda a história, né? E ainda assim, tem muita coisa ainda que a gente não consegue falar, porque vem de um processo muito longo aí. Se fosse falar, muitos anos de vida, muitos anos de experiência. E assim, poder falar da sua história, eu acho que todo mundo quer falar um pouquinho dessa história. E esse é um dos segredos das redes sociais, tá, gente? Ouvir mais do que falar. Então, se você quer ter engajamento no perfil, escuta a sua audiência. Isso é verdade. Como que você faz para escutar a audiência? Aí você tem que abrir Na caixinhas de diálogos, caixinhas de conversa, dando a opção dela interagir com você. E aí, desse jeito, você consegue crescer a sua rede social. Outra dica, meu povo. Vocês estão achando aqui, tome dica, tome Gente, dica, esse tome podcast dica. vai custar nada menos do que R$ 49,90 pra você escutar a disco de Jaqueline. O treinamento, né? O treinamento. Treinamento. E depois de comprar o treinamento dela, aí nós vamos abrir esse podcast pra todo mundo, pros 60 mil seguidores dela. Gente, isso foi aí. ótimo, Gente, viu? foi Obrigada. ótimo. Faça Obrigada. suas considerações aí. Tá O que você quer agradecer, falar? Eu quero agradecer vocês dois por ter me dado a oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast com vocês. Estou muito feliz com isso. Eu acho que na vida da gente nada acontece por acaso. Deus, ele tem um objetivo na vida de cada um de nós. Mais uma que vem aqui falar disso. E tudo é por um propósito. Então, assim, se hoje eu estou aqui é porque tem um propósito com isso. Tem um propósito de levar a minha mensagem para mais pessoas de alguma forma. E vocês estão sendo precursores disso. E eu agradeço muito a oportunidade e estou muito feliz mesmo. Obrigada mesmo de coração. Nossa, depois dessas palavras, Maria. Lindas Eu palavras. só tenho que fazer assim pra ela. Vamos Jaque. fazer um tintim, Ai, gente. óbvio. Um brinde pra essa prosa maravilhosa. Muito obrigado, viu, Obrigada, Jaque, por você ter aceito de obrigada. primeira. Eu sei, não é fácil, viu? Tem gente que não dá conta, tem gente que trava. Tem alguns mas que falam que não a quer. Jaque e já é tal. engajada. Não, ela, eu imagino. Ela já nasceu engajada. Eu tinha um não já. Eu só tava buscando um sim. O não eu já tinha. E é isso, né? O segredo, né? Nunca desistir, né? Nunca dizer persiste lá. E eu não É. tinha o telefone dela, eu tinha o direct dela. E daí a história dela é muito bacana mesmo. Não, foi top. Foi Muito ótimo. obrigado mesmo. Obrigada. Vai Gente, ser um continue sucesso. assistindo e se inscrevendo, Gente, compartilhando. nossa meta é 1.000. 1.000. Milzinho. Ela tem 60 mil. Olha a diferença. Eu vou fazer um corte desse pedido meu. Tite, põe Tá. só em mim aqui, Tite. Gente, 1.000 seguidores. 1.000. A Você quer Jaque, quanto? a Jaque já vai falar assim, não precisa pedir. A gente não precisa colocar números. Gente, eu entendi. Eu vou Só- escutar minha audiência. e vamos Eu vou abrir uma escutar. caixinha de pergunta. Vamos É isso. escutar. Eu quero ver quantos vão me perguntar algo. E se ninguém perguntar, você pergunta e depois responde. Tá, A acho que- gente- Eu acho que tem muita gente que Muita faz, gente isso, viu? Eu Mas acho. é interessante, sabia? Ó, Eu imagino. Vou no Não, mas- treinamento aqui agora. Não, mas deixa uma dica para as pessoas. Mas sabia? Porque o que acontece? Às vezes você quer trazer um conteúdo relevante
e você quer responder uma pergunta desse conteúdo. Porque alguém já te fez essa pergunta no backstage aqui mesmo. Perguntou alguma coisa importante, só que aí você abriu a caixinha, a pessoa às vezes não viu e não colocou essa pergunta lá. Mas você queria responder essa pergunta para mais pessoas. Então, abra a caixinha de pergunta, coloca você mesma a pergunta ali, porque você tem essa opção. E aí você pega essa pergunta e responde ela e sobe como um vídeo de Reels. Que eu tenho certeza que muita gente vai interagir. Isso que eu ia perguntar, responde sempre por vídeo, né? Que o vídeo hoje o engajamento tá muito maior. As Gente, pessoas gostam da... E responde o seguinte, Na verdade, de só tem manhã, um à tarde, um à noite. Você tem que pegar o povo que é de manhã, o povo que é à tarde, o povo que é à noite. Sim. Já tô... Compra meu curso. Eu vou vender um curso. Ah, não sei isso aí. qual, mas tudo bem. Compre o da Jaque, Eu que é vou melhor. ser afiliado da Jaque. É isso aí. Vamos fazer Gente, processo de afiliação. Beijo, obrigado por Gente, ó. tudo. Obrigada, Titi, por ter estado aí atrás na staff. Beijo, É isso aí. Vivi. Beijo, beijo, gente. Valeu!